está de volta com mais um episódio. Estamos aqui mais uma vez, eu e Cardoso, cara. Está nascendo uma dupla dinâmica, Cardoso? Porra, tá nascendo. Já era pra ter nascido, né? Já tem uns 2 anos que a gente grava junto, né? Não é possível que só tá nascendo agora, né? É porque você não gosta muito de mim, né? Aí é verdade. É difícil ser dinâmico quando somos apenas uma dupla. É verdade. Mas estamos aqui, eu e você, de novo, mais uma vez. Por quê, Dan? Porque o Rodrigo Coelho está na terra da pizza. Do Ratatouille, cara. Não, Itália que é pizza, né? Puta que pariu. Cara, tá sabendo legal, hein? Porra, é porque eu nunca, né, saí da América do Sul. Mas Coelho está lá na terra do Jacan, do Masterchef. Você realmente achou que França era o país da pizza? Eu confundi. Mas é a terra do Jacan, é a terra do Le Cordon Bleu. Então ele tá lá. Coelho tá lá comendo croissant. Enquanto eu tô comendo cheetos de requeijão, Coelho está experimentando queijos saborosos. É aquela cena do Parasita, né? Do cara dirigindo o carro, né? E o Coelho lá na França. Exatamente. Em frente à Torre Eiffel. Falando, e a gente aqui. A chuva no Champs-Élysées foi tão maravilhosa ontem, me senti revigorado. Estava tão fresquinho. Exatamente isso, exatamente. Que horror. Nossa querida Márcia tá de mudança, né? A Márcia tá de mudança, então a vida dela está de cabeça pra baixo, porque eu passei por isso recentemente e sei o quanto é cansativo fazer mudança. E o Coelho tá rodando o mundo, né? Conhecendo o globo. Então estamos eu e Cardoso aqui hoje, mas vocês já ouviram aí uma voz que é familiar pra muitos, tenho certeza, que é o nosso querido Heitor de Paula, ou Heitor de Paola. Ficou essa dúvida aqui, que você não esclareceu pra mim, cara, mas tudo bem, cara, seja bem-vindo aqui ao Up, pela primeira vez, hein? Primeira vez gravando com a gente. Primeira vez aqui, desculpa ter falado antes da minha apresentação, é que pizza francesa me pegou. Se não me entenda mal, eu aposto que tem deliciosas pizzas da França, mas foi tão específico, França, aquele país conhecido pela pizza. Essa me pegou um pouco. Pô, Heitor, eu como pizza com ketchup, o que você quer esperar de mim, cara? Não. Ih, cara, vai começar assim. Complicado. Delícia, saudades. Não, tá Os louco. franceses que desculpem, né? Sei lá, vai que lá eles se chamam de o país da pizza, né, cara? Com certeza tem, né, algum toque especial francês numa pizza local, alguma coisa? Porque tem pizza boa em todo lugar do mundo, provavelmente, né? Sim. Eu só achei engraçado porque dá pra disparar em tantas direções e acertar em alguma coisa da culinária francesa. E Cardoso foi na pizza, tá ligado? Pois é, verdade. Inusitado. O Cardoso é um homem muito viajado, né? Talvez ele já tenha conhecido a pizza francesa. Com certeza. Já estive na França várias vezes, comi várias pizzas gostosas. Tal qual o Rodrigo Coelho, né? Um homem que está sempre aí internacional. Coelho da França. Exatamente. Da França. Agora o Coelho é de muitos lugares, né, cara? A gente tá cada vez mais aí descobrindo facetas de Rodrigo Coelho. Coelho no Japão aí, entre aspas, né? Ele não mora mais no Japão? Não, cara, há muito tempo. Ele já é Coelho do Brasil, já tem uns 3 anos aí. Eu não sabia. Eu achei que ele tinha vindo pro Brasil pra BGS, só especificamente, e eu até tava pensando, mas o fuso dele gravar na França deve ser bem mais tranquilo do que o fuso dele gravar no Japão com vocês. Eu não sabia que ele tava morando no Brasil. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe do Coelho no Japão tá aí. A máscara caiu. A internet passa as ilusões pra gente, só ver lá o stream ele tá no Japão ainda, com certeza. É verdade, mas ô Heitor, cara, primeiramente, muito obrigado, cara, por topar o convite aí pra gravar com a gente. Muito legal receber você aqui, mas deixa pra galera que não conhece o seu trabalho aí, onde você tá, onde o pessoal pode achar você pra querer, sei lá, te seguir aí nas suas redes, acompanhar seu trampo e tudo mais. Claro, eu sou parte do Overloader, um site independente de games que nasceu mais como a gente querendo dar continuidade a trabalho mais jornalismo de games, que eu, Teixeira e o Henrique fazíamos lá no IG. Mas hoje em dia, eu não sei se essa alcunha se aplica tanto. O Rick ainda faz trabalho de jornalismo, mas a gente é muito mais focado em podcast, né, que é comentário, transmissões, ocasionais vídeos, apesar que faz bastante tempo que a gente não faz vídeo editado pro YouTube e tal. Você consegue encontrar todas as nossas coisas em overloader.com.br, mas também procurando por Mothership com C, o Chip com C, em qualquer agregador de podcast e ouvir os nossos podcasts semanais de notícias, também debatendo games e tal. Se você tiver curiosidade de me ouvir e ouvir meus sócios falando um pouco mais desse mundo. Bom demais, cara, bom demais. Inclusive o Rick já gravou aqui com a gente, acho que no ano passado, né, Cardoso? Ou tô maluco? Mano, se você ainda sabe que ano a gente tá, você tá de parabéns. É verdade. Mas é isso, gente. Sigam o Heitor, sigam o Overloader, o trabalho dos caras é o fino. E hoje a gente vai falar aqui sobre 3 jogos, entre outras coisas, como Pizza da França e etc. A gente vai falar sobre Overwatch 2. Chegou meu momento, Cardoso? Vamos falar sobre Overwatch, cara. Meu Deus do céu, finalmente. Esse momento que você esperou tanto. Pois é, eu passei esses últimos anos de podcast aqui falando da minha relação abusiva com o primeiro Overwatch, né? Então hoje eu vou poder abrir meu coração, ser a sentimental. mesma relação abusiva 2, né?
Que horror. Vamos falar também sobre o Gotham Knights, que eu acho que o Heitor também jogou, né? O Gotham Knights. Joguei, eu terminei. Olha aí, um campeão. Temos aqui um verdadeiro herói. O verdadeiro Batman está entre herói nós. dessa história é o Heitor. E vamos falar também sobre Shovel Knight Dig, né, cara? Que esse eu sei que você jogou bastante também, né, Heitor? Sim, curti bastante ali também. O Cardoso é o que ficou com Gotham Knights, né, Cardoso? Você vai abrir seu coração também, né, Cardoso? Vai ser sentimental, cara? Você que é fã da DC. Tô muito animado. Entendi. Bom, então vamos direto pro papo, cara? Vamos nessa. Vambora. Zabuzeta, puxa aí o Tururu com a musiquinha do Batman. Como é que é a musiquinha do Batman, Cardoso? Pô, sei lá, bicho. Batman. Não era isso? É isso. Pode usar essa também, Zabuzeta. Ou então puxar aquele que dá da vinheta, tá ligado? Pô, esse é maravilhoso. Batman da Feira da Fruta. O Adam West? Adam West. Batman da Feira da Fruta. É o do Coringa de bigode, né? Exatamente. Eu acho maravilhoso o Coringa com bigode pintado. Sim. O cara se recusou a tirar o bigode, eles só pintaram. Tinha que ter feito a mesma coisa com o Henry Cavill, né? Naquele filme lá do... Teria ficado melhor, talvez, do que o efeito especial dele sem bigode. Exatamente. Cara, mas eu acho isso é meter muita bronca, né, cara? Tipo, eu vou fazer esse papel, mas o meu bigode eu não vou tirar, não. Tipo, pô, mas o personagem não tem bigode, não me interessa. Dá teu jeito, dá teus pulos aí. Cara, o meu episódio favorito desse é o Batman e o Coringa disputando um campeonato de surf. Sim, você já viu? sim, aham. É maravilhoso esse episódio. No qual o Batman põe um calção de surf em cima do uniforme dele, Sim. vai surfar, é atacado por um tubarão, mas felizmente ele tava em posse do bate-repelente tubarão no cinto dele e consegue se safar do negócio. Incrível, muito foda. Perfeito, mas tudo continuou, vai ficar no programa, então o Tururu, não sei se já foi, se não foi, Zabuzeta, por favor. Eu não sei se a gente tá falando isso pra não falar do jogo, mas a gente tá entrando em outros assuntos pra tentar fugir, tá ligado? Não, vamos falar aqui da série do Batman. Mas vamos falar aqui do Gotham Knights. Eu acho curioso que a gente vai falar sobre Gotham Knights, que é esse jogo aí, e ele não tem o Batman. A gente tá aqui falando do Batman, mas ele tem o Batman por uns 5 minutos, talvez, assim. Tem o Batman em espírito, em legado nos seus pupilos. Sim. É. Ele deixou vários ensinamentos ali, né? Então, tipo, você vai fazer o treinamento, tem ele falando assim, você vai aprender a ser como eu. Só que é muito engraçado porque é o Batman falando, agache-se atrás de inimigos para pegá-los desprevenidos, né? Tem uns tutoriais de videogame, assim, que é muito... Poxa, eu precisava do Batman falando essas coisas diretamente. Eu fiquei imaginando, sei lá, o inferno acontecendo em Gotham City e o Batman, peraí, deixa eu gravar alguns áudios aqui pra deixar pro futuro. E aí ele gravando esses áudios, tá ligado? Porra. É meio esquisito. Mas, ô Cardoso, você que passou seu tempo aí se divertindo, se deliciando com o seu jogo mais aguardado do ano, que é Gotham Knights, do que se trata, mano, esse jogo? Pra galera que tá ouvindo a gente e que, tipo, tá, sei lá, tá por fora, tava numa Batcaverna e não ficou sabendo o que é Gotham Knights, cara. Cara, Gotham Knights é um jogo de ação e aventura que você encarna a Bat-família. O que é a Bat-família? É o Robin, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho e a Batgirl. E aí, no jogo, cara, você tá vivendo aí uma Gotham que perdeu o seu maior herói, que é o Batman. O Batman, ele morre logo no começo do jogo, isso não é spoiler, porque os primeiros 5 minutos do jogo é exatamente isso. É meio que a premissa, né, também do jogo. Exato. E aí você tem que descobrir o que aconteceu com essa cidade, o que tá acontecendo, quem são os vilões do momento, quem tá fazendo ali a besteira toda, por que o Batman morreu. Tudo isso com a Bat-família. Eu joguei só o iniciozinho, assim, mas tem um lance de que o jogo meio que começa com, tipo, uma missão inacabada do Batman, né? Tem uma vibe assim, né? Tipo, a última missão do Batman, tipo isso. Ele tava investigando alguma coisa, né? Que o resto da galera não sabe o que era, nem o Alfred sabe o que era, né? E meio que essa Bat-família fica nisso, de tipo, o que ele tava investigando, né? O que aconteceu. Como está na cutscene inicial, eu acho que isso é ok também, né? O Batman morre num confronto contra o Ra's al Ghul. Então também tem o lance deles estarem investigando o envolvimento da... É Liga das Sombras, né? Que chama? É Liga das Sombras. Liga das Sombras, que parecem estar de volta em Gotham, de alguma forma. É, porque eles já tinham desaparecido, já tinha um tempo na história, e aí, do nada, o Ra's al Ghul volta e eles têm essa briga e tal. E aí eles ficam nessa busca. E aí é engraçado, né? Porque essa premissa, porque o jogo tem um quê de investigação muito forte, né? Eu acho esse um dos pontos fortes, assim, do jogo, que ele tem um quê ali de você olhar um mapa de investigação e ver pra onde você tá indo com aquela história. Ele tem uma pegada meio de detetive, né? Os jogos da série Arkham até tinham ocasionalmente pedaços de você ser mais detetive, né? Você abre o scanner e investiga ali
as pistas, tentar fazer alguma ligação entre a outra. Eu não me lembro exatamente se tava desde o Asylum, mas eu me lembro que no Arkham Knight tem momentos disso, com certeza. Ah, sim. Eu acho que no Arkham City tem. Tá. Foi no Arkham City que começou a ter. Entendi. Mas eu acho que é bem pouco. Como é, pelo menos, no Gotham Knights, aquele lance de você... Cena do crime, sei lá, né? Aí, tipo, vai e entra naquela câmera zenital, né? E você olhando ali as paradas. Acho que desse jeito não tem no City também, não. Não, no City tem algumas coisas. É mesmo? Aquelas missões do Charada são muito meio detetives, assim, tipo, pra você encontrar os troféus do Charada e tal. Você tem que meio que investigar aquela cena e aí o troféu do Charada, ele tá preso em algum lugar que você tem que investigar como é que você faz pra abrir aquele lugar, por exemplo, sabe? Pode crer. Uma coisa que é curiosa, né, que, tipo, o Batman, ele não está no jogo como um personagem jogável, né, e também não está no jogo parte da mecânica aliás, a mecânica mais clássica do jogo, que é a coisa da esquiva do combate, né, cara? Tipo, a dinâmica de combate é bem diferente do Arkham City, do Arkham Asylum e do Arkham Knight. Eu, pelo menos, senti isso de cara. Tipo, antes você tinha... Era aquela esquiva rápida, né? Tipo, era toda baseada no você acertar o timing e não sei o quê. Era o contra-ataque, né? Mais do que tudo, né? Também. A esquiva tá lá ainda. É que o Batman... Que dizer. Você ainda esquiva, você só esquiva agora, né? Você não tem como fazer contra-ataques como o Batman fazia com boa parte dos inimigos. Me expressei mal. Muito obrigado, Heitor, por estar aqui. É curioso, assim, porque eu tô ligado que o Cardoso não gostou muito do que ele jogou, né? Eu não digo de maneira nenhuma, é um bom jogo, ele tem inúmeros problemas, mas eu não desgostei dele, tanto que eu terminei porque eu me senti engajado, sabe? Eu não tinha planos de terminar, eu achei que eu ia largar em certo momento e eu continuei engajado, mas isso que você tá falando do combate, eu sinto que é emblemático do problema maior dele, em que eu consigo pensar poucos jogos mais redondinhos do que o Arkham Asylum, sabe? Eu sinto que falha nenhuma, sabe? Tudo funciona direitinho, bonitinho, talvez, assim, os chefes são meio sem graça, Coringa bombadão é uma das ideias mais imbecis possíveis e tal, mas o jogo é muito bom. Eu sou particularmente fã da série, eu gosto até do Arkham Knight, que a galera no geral não é tão fã, mas esses jogos mesmos, né, eles sofrem às vezes por estarem um pouco inflados, né, tipo, os troféus do Charada existem numa quantidade muito absurda e tudo mais, mas no seu cerne ainda é tudo redondinho. Gotham Knights, eu acho que o problema principal dele é que ele pega essa fórmula redondinha e diz, e se eu quebrar isso aqui em várias partes menores e nunca entregar a totalidade disso aqui pro jogador? Desde o fato de que você tem 4 personagens, nenhum deles tem o leque de habilidades do Batman, é tudo dividido entre eles. Pra você ter noção, existe um negócio dentro do jogo chamado grau de cavaleiro, eu não sei se em inglês tá tipo night level ou alguma coisa assim, em que você tem que completar 10 crimes premeditados na cidade, que é uma coisa que demora, pra só então abrir as habilidades de travessia em uma outra árvore de habilidade dos personagens, né? Aquelas habilidades de travessia que eles tinham mostrado nas prévias, como o Capuz Vermelho usando a alma dele pra saltar pelo ar, ou o Asa Noturna usando um drone gigante levando, demora um bocado pra você abrir isso. Mas por que eu menciono isso? Porque com a Batgirl, depois de completar essas missões, você abre a árvore de habilidade adicional dela, pra então poder comprar a habilidade de usar o grappling hook, o bate-gancho, não sei como é que chama, em inimigos, pra ou puxá-los pra eles caírem no chão, ou pra você se grudar em inimigos grandes. Que é uma coisa super básica que o Batman tem nesses outros jogos, Sim. né? É uma coisa muito elementar. E nesse daqui não, é um negócio ultra avançado que, realisticamente, uma vez que você pega isso, você não vai mais utilizar. E como isso reflete nesse combate que você tava mencionando, Dan, eu sinto que é quase como se nessa desconstrução eles tivessem esquecido por que o combate da série Arkham era tão bom assim, porque não era um button mashing, né? Era um quebra-cabeça de ritmo, essencialmente, o combate do Asylum. Era estar atento a todos os inimigos, ver quais inimigos você pode bater diretamente, quais você pode fazer contra-ataque, esse aqui tem escudo, então eu preciso usar a esquiva por cima dele pra bater, esse aqui é grande, então primeiro atordou e encho o estômago dele de porrada, esse aqui tem um taser, não lembro o que você fazia contra o cara que tinha o taser, mas lembro que era diferente. Você jogava a capa na cara dele, ele ficava confuso, aí você conseguia bater nele. E assim por diante. E não tem isso nesse combate, né? A única coisa que tem é inimigo grande, que você tem que usar um ataque mais forte pra atordoar ele e causar ataque, e eventualmente tem um outro inimigo que você precisa usar o carregado do seu ataque à distância pra atordoá-lo no chão e aí meter porrada nele. Então, isso que você fala de imediatamente o combate parecer estranho, eu acho que é impossível não sentir isso se você teve qualquer contato com a série Arkham, porque você olha e fala, pera, é o que eu reconheço, eu tô fazendo aqueles movimentos, eu tô saltando de um inimigo pro outro, mas parece que nenhuma das coisas que dão sentido ao combate estão ali, porque você não tem mais o contador de combo. É muito difícil emendar um combo, né? É difícil, é esquisito. A única coisa que ele tem, pelo menos em português, tá sendo chamada de ataques perfeitos, que eu vou ser honesto, eu não entendi bem eles, mesmo tendo terminado, mas... Eu também não entendi isso, eu não entendi
entendi. Essencialmente, você ataca o inimigo e quando você tá pra acertá-lo, você aperta o botão de ataque de novo, e aí isso causa mais dano, talvez encha o medidor especial um pouco mais, mas as dicas sonoras e visuais são mínimas, nem todos os personagens funcionam assim, o capuz vermelho não é o ataque corpo a corpo, é o ataque de longa distância que tem isso. Bem, na verdade, você não precisa engajar com isso em nenhum momento pra terminar o jogo sem nenhum problema. Então, assim, o combo meio que não existe, você apanhar não quebra combo, você fazer um combo longo não te dá acesso a habilidades adicionais, porque vocês lembram isso? O Batman, tipo, quando você chegava em combo 10, você podia fazer um takedown instantâneo, né? Você podia quebrar você apertava triângulo e bola e você podia fazer um ataque especial. Ataque especial, dessa vez não, é uma barra de especial. Então é estranho, porque, o combate é terrível? Não, eu não acho que o combate é terrível. É meio legal ainda gerenciar os inimigos, soltar alguns golpes especiais, por mais que tenha uma tendência grande dos golpes especiais saírem na direção errada ou não acertarem ninguém. Mas é meio tudo aquilo que fazia o combate de Batman, você fala, puta, isso aqui foi incrível, esse combate eu me esforcei muito pra não apanhar e fazer meu combo lá pra cima, e usei essa habilidade daqui, essa habilidade de acolá, tal. Meio que não tá aqui. No Gotham Knights, você consegue, sem problemas, finalizar qualquer combate com button mashing, sabe? Você não precisa ter nenhuma atenção na cadência do que você tá fazendo, como você tá se posicionando, nada do tipo, assim. Eu acho que de cara isso fica evidente porque é meio, é o combate que eu conheço, mas não é exatamente como eu conheço, sabe? Tá faltando aquilo que tornava especial. Cara, eu acho que ele tem um problema muito sério de falta de precisão. Talvez eu acho que isso seja a minha principal coisa, assim. No primeiro momento em que eu apertei o botão da esquiva e o boneco deu aquela esquiva toda dura, eu falei, cara, isso aqui não é um personagem de Batman. Porque, assim, os personagens de Batman, por exemplo, o Robin, ele é um acrobata. O Asa Noturna, que deveria ser meu favorito que eu queria jogar, ele foi o primeiro Robin, então ele é um acrobata. Então, tipo assim, ele tem que dar uma esquiva, ele tem que dar uma esquiva muito foda. Quando eu dei a esquiva e o boneco foi todo duro da esquiva, eu falei, ih, rapaz, eu acho que vamos ter algum problema aqui, assim. Cara, isso é muito curioso, porque a esquiva perfeita, que é essa esquiva um pouco parecida com a esquiva do Arkham, você só pega ela como habilidade depois. Você não vem com ela habilitada desde o começo, né? Cara, eu sinto que é uma esquiva que não é muito precisa. Então a minha sensação com o combate o tempo inteiro é que eu preciso fazer mais esforço do que eu preciso, do que seria necessário pra matar qualquer inimigo. E eu sinto que eu não consigo encaixar um golpe no outro, assim. É muito difícil encaixar um golpe normal com um golpe à distância. Eu sinto o tempo inteiro ali que eu fico meio travado, assim, tipo... Sabe qual é a minha sensação, Cardoso? Eu acho que ele não tem o magnetismo do Batman. O combate do Batman, ele é magnético. As coisas, elas parecem que giram em torno do Batman. Inclusive, a sensação de estar controlando o Batman é parte desse magnetismo ali, de puxar você pra dentro do jogo, sabe? Você se sente realmente no comando, você se sente muito maior do que todos os inimigos que você tá enfrentando em todo momento. Pra começar, que você pega rápido o esquema de combate do Batman. Eu, pelo menos, me recordo de ter pegado rápido, assim. Aí, é óbvio, entra as camadas que o Heitor comentou anteriormente, né? De você querer não levar um golpe, não quebrar o seu combo. Aí é já um nível de gameplay que você vai desenvolvendo. É aquilo, não é à toa que o combate do Batman se tornou referência pra vários outros jogos, né? Copiado até dizer chega, né? Exato. O combate realmente era muito bom, né, cara? Esse jogo não é desenvolvido pela Rocksteady, né? É a WB Montreal, né? Que foi quem fez o Origins, não é isso? Exato. Que foi aquele Batman que não foi muito bom. Sim. Eu já esperava que não fosse ser da mesma qualidade, mas eu não esperava que fosse tão problemático pra mim, assim, tipo, batalhar e tal. Eu sinto falta de uma certa fluidez, porque, por exemplo, o Batman Arkham Knight, não sei se vocês lembram, mas ele teve uma DLC do Robin, que você jogava com o Robin na DLC, você fazia uma missão lá. Era aquilo que eu tô falando, assim, o Robin, ele é um personagem muito habilidoso, até muito mais habilidoso que o Batman em algumas coisas, assim. E, cara, quando você vai jogar com o Robin nesse, o Robin tá duraço, assim. Tá um bonecão. Eu sinto que eu tô jogando muito mais com um bonecão do que com um herói, sabe? Então eu acho, e aí, essa questão do combate, ela se reflete em outras coisas também, que é uma coisa que me incomodou bastante no jogo, que é a minha navegação pela cidade. Eu ainda vou falar sobre cidade, que eu ainda tenho muita coisa pra falar sobre Gotham City em si nesse jogo, mas eu senti que a navegação por esse mundo aberto, ela não é muito satisfatória pra mim. Não. Eu sinto que não é gostoso atravessar essa cidade, sabe? Eles colocaram aquela mecânica do hookshot, que é bizarra, tipo assim, eu tenho um prédio a 2 km de distância, eu atiro o hookshot, o negócio vai... E você fica olhando, tipo, aquele barbante gigante indo em direção... Aí você fica assim, será que deveria ser isso que era pra acontecer? E por muitos momentos, o hookshot, ele não é muito preciso, né? Então você coloca pra ir pra um lugar, ele vai pra outro, aí você tá indo pra trás, você quer ir pra frente. Então eu senti que essa mecânica também ficou meio atravancada. Não sei o que o Heitor acha, assim, dessa navegação. Cara, eu concordo. Eu acho que é mais um fator de desmontarem o que era a Fórmula Arkham, né? Porque ninguém tem uma habilidade de travessia plena que funciona totalmente bem, assim. E isso do gancho é estranho, né? Às vezes você tá olhando pra beira do prédio na sua frente falando, por que não aparece o ponteiro de jeito nenhum aqui pra eu grudar? E aí você começa a apertar aleatoriamente, e eu sinto que frequentemente nessas horas seu personagem gruda pra trás do que você não tá vendo da câmera.
câmera, né? Você volta pro mesmo prédio. Tipo, claramente tô mirando pra onde a câmera tá olhando, sabe? Eu não ia querer grudar num ponto aleatório aqui atrás. Assim, as habilidades de travessia do Batman aumentaram, né, com o tempo, mas tinha o lance, né, de, você gruda com gancho e dá um salto pra além do gancho pra poder planar pela cidade, aí você ganha altura. Além de que as cidades os ambientes não eram muito grandes. Mesmo Arkham Knight, que tem uma cidade maior, é denso de coisa, né? Toda hora tem coisa pra você ver, coisa pra você fazer, e nesse aqui não, é um mundo aberto mais tradicional. E aí não tem nenhuma maneira particularmente gostosa de atravessar, porque ou é você atirando de gancho em gancho, e aí você pode dar um pulinho a partir de beiradas que eles não são Homem-Aranha, tá ligado? Não adianta muito. Então, eu ia falar sobre isso. Tipo, na hora que eu comecei a fazer essa travessia, eu falei assim, nossa, parece Homem-Aranha, só que tá ruim. Não é Homem-Aranha, tá ligado? Pô, não era pra ele fazer isso. Faltam os poderes, assim, né? De você poder avançar mais pra frente, ter mais maleabilidade do que você tá fazendo. Porque eu nunca me senti plenamente em controle, sabe? Quando eu tava pulando de gancho em gancho na cidade. Ou você usa a Batmoto, que, te leva de um canto pro outro, mas assim, não tem falas aleatórias pegando ligações de rádio das pessoas pela cidade. Não tem nada disso. Você não tá ouvindo diálogos aleatórios, não entra um noticiário de Gotham, entra no campanário, mas não quando você tá pela cidade. Tudo que você ouve quando você tá andando de moto pela cidade são civis que estão na cidade dizendo: ei, aquele é o Robin? Ah, não, mais um vigilante. Ei, quem é aquela pessoa ali, né? Só essas coisas soltas assim. E infelizmente, mesmo depois que você abre o grau de cavaleiro de todo mundo, a travessia não melhora tanto assim. Nossa, cara, isso é muito A única que eu acho que é um pouco melhor é a do Asa Noturna, que ele tem basicamente uma asa delta com propulsão, que não acaba nunca. Mas tipo, a Batgirl, ela abre a capa dura que nem do Batman, mas ela não tem velocidade nenhuma, ela cai muito rápido. O Capuz Vermelho fica saltando no ar. E o do Robin é a pior de todas, porque ele usa a tecnologia de teletransporte da Liga da Justiça pra poder se teleportar por diferentes áreas. Mas você não avança nada com aquilo e a indicação visual é horrível. Você tá sempre muito mais pra trás do que parece que você tá. E eu acho que é consequência disso, a gente precisa fazer com que 4 personagens tenham travessia legal, mas não idêntica. Como é que a gente faz? Eles não quiseram deixar todo mundo igual. E eu acho que o resultado é isso. Tá bom, todo mundo é um pouco diferente, mas ninguém é particularmente bom. Todo mundo tá faltando alguma coisa pra se impulsionar pra frente, pra ter mais verticalidade, pra ter mais velocidade. Nem a moto difere. Todo mundo compartilha a mesma Batmoto, né? Nada a ver isso, né? Nossa senhora. Pô, tipo assim, quando a moto apareceu, eu falei, pô, uma moto invisível, que da hora isso aqui, não sei o que. Cara, quando eu subi na moto, aí aquela câmera travou atrás da roda, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Cara, a jogabilidade com a moto é uma coisa terrível, mano. E aí a gente pega, tipo assim, o Batman Arkham Knight, que saiu há 7 anos atrás, no começo do PS4, tem uma física de transporte ali com o Batmóvel, que é muito mais aprimorada do que um jogo que saiu agora no PS5, sacou? E eu fico bem, caraca, mano, como é que os caras lançam um bagulho desse, assim? Tipo, eu sinto que faltou muito tempo de desenvolvimento ainda pra esse jogo ficar redondo, sabe? Sim, eu acho que dá pra dizer com certa segurança que houve atribulações no desenvolvimento desse jogo, sabe? Desde o fato de que ele tá capado a 30 quadros por segundo mesmo num PlayStation 5. Isso é zoado, né? Não é um jogo particularmente bonito, né? É uma cidade meio sem personalidade, ainda mais se você liga o Arkham Knight e olha a cidade, ele diz, caramba, o que aconteceu aqui, sabe? Perdeu a personalidade. Eu sinto que inconsistências no tom, na narrativa mesmo. Eu não sei se vocês chegaram a sentir isso, ou avançar num ponto que você nota, mas o tom é muito díspare toda hora. Você tem cenas da Bat-Família em que parece quase uma sitcom, sabe? Um fazendo piadinha com o outro, Robin cutucando a Asa Noturna de um lado e pegando o negócio do outro, aí o Asa Noturna molha o dedinho na boca e enfia no ouvido do Robin. O que tá acontecendo aqui exatamente? Agora que o Batman se foi, a seriedade acabou. Vamos todo mundo fazer piada o tempo todo. E ao mesmo tempo, sabe? Enquanto essas cenas são muito bobinhas, leves, não sem seu charme, mas bobinhas, leves, você tem, por exemplo, uma série de missões nas quais você pega áudios deixados pra trás pelo Bruce Wayne, pelo Batman. Vocês chegaram a fazer um pouco disso? Não. Cara, eu acho que alguns dos melhores textos do jogo estão ali, porque a ideia é que você encontra essas gravações deixadas pelo Bruce como uma ideia feita pelo Alfred, e é uma espécie de diário que ele tá fazendo. E ele toca alguns pontos, sei lá, da carreira dele como Batman, de, por exemplo, a morte do Jason Todd, e como isso afetou ele, como ele se sente, aí o retorno do Jason após estar exposto ao Poço de Lázaro, e como ele não sabe se aproximar, ou a relação paternal que ele tem de pensar no Dick Grayson como um filho, mas eles se afastaram, o Dick Grayson foi pra Bloodhaven. Várias das incertezas dele como essa figura mascarada durante anos e anos, agindo, né, protegendo Gotham. É um lado, eu não sei dizer se pessoas muito fãs de Batman se incomodariam, eu não sou nenhum grande conhecedor, porque eu sinto que mostram um Batman mais fragilizado do que a gente tá acostumado, mas eu achei extremamente interessante essa figura que normalmente, né, aparece rígida, aparece austera, de repente falando de como ele acha que ele cometeu erros terríveis, de como ele não sabe se expressar, de como ele não tá conseguindo se conectar com essas outras pessoas. E ali é 100% sério, pra de repente cortar e o Asa
noturna, ele é burro, ele não sabe ligar um computador, sabe? E aí tem uma piada do Tim Drake falando, você é burro, você não sabe ligar computador, sabe? Coisas assim que é pra eu me importar muito com isso daqui ou não, sabe? Eu acho que quanto mais você olha o jogo, mais você encontra essas inconsistências mesmo, né? De o que vocês queriam exatamente aqui, o que vocês não queriam, sabe? Um outro exemplo que eu acho muito, muito emblemático. Eles já falaram isso há muito tempo, então não acho que é spoilers, que a história envolve a Corte das Corujas, né? Que é uma saga relativamente recente, tem o quê? Uma década aí, mais ou menos, eu acho? Por aí. E eu tive literalmente uma seguida da outra, em que depois que eles descobrem a existência da Corte das Corujas, o que não é particularmente legal, porque era pra ser, nossa, uma coisa que existe em segredo há séculos, e é meio, a reação da Bat-Família é, uau, não acredito que isso é verdade. E pronto, tá? Aceitaram. Mas o Alfred vira e fala assim, havia poucas coisas que o mestre Bruce não compartilhava comigo, mas essa era uma delas. Eu não tinha a menor ideia da investigação dele ou da existência da Corte das Corujas. Acabou essa cutscene, apareceu lá o prompt pra mim, converse com o Alfred. Eu conversei com o Alfred, a fala em seguida dele foi, desde que o mestre Bruce começou a investigar a Corte das Corujas, ele ficou muito paranoico. Ele achava o tempo todo que ele tava sendo investigado e desconfiava de todos. Cara, então ele falou ou não falou com você, sabe, disso? E isso pra mim denota um desenvolvimento atribulado, sabe? De que isso não é um detalhe, tá ligado? É uma fala grande, não tem tantas cutscenes assim de personagens conversando dessa maneira. Teve alguma coisa ali na hora de estruturar o jogo que ficou faltosa, sabe? Que não tava dialogando como você espera que ia dialogar. A própria existência da cidade aberta eu sinto que denota isso, né? Porque muito do seu progresso é travado em você derrotar criminosos aleatoriamente até ou poder interrogar alguém ou poder liberar crimes premeditados o suficiente pra poder levar a história em diante, né? Nossa, isso é muito chato, cara. Era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. O mundo aberto, ele existe só porque ele tem que existir? Ou ele realmente faz sentido, ele é envolvente, você sente vontade de explorar e tentar achar mistérios ali, sabe? Porque a gente já conversou várias vezes aqui, a galera que tá ouvindo sabe que a gente já debateu muito sobre essa coisa do mundo aberto sendo usado, sei lá, só pra estar no jogo, só pra trazer aquela noção de grandeza pro jogo. Eu joguei muito menos do que vocês, então eu não cheguei a explorar muito o mundo aberto e eu queria saber como é que foi essa coisa. O mundo aberto justifica, sabe? Isso, o jogo ele te envolve nessas missões. O Heitor, por exemplo, falou que ele quis ir até o final, que engajou o suficiente pra ir até o final. E você, Cardoso, você se motivou com esse mundo aberto ou não? Cara, eu não me motivei com o mundo aberto, mas a história virou pra mim e eu fiquei mais interessado em ir até o fim por causa da Corte das Corujas. Então eu acho que foi um grande gancho, assim, tipo, pra quem é fã de Batman e tal, porque a Corte das Corujas foi uma das últimas séries do Batman que foram muito legais, assim. Então eu me interessei porque eu vi que ia ter Corte das Corujas, eu falei, cara, eu preciso terminar essa história. Mas toda vez que eu preciso mecanicamente ir ali pra terminar a história, eu fico tipo, eu vou vontade de ver no YouTube essa porra dessa história. Agora, falando sobre o mundo aberto, eu acho que ele não engaja porque aquele mundo não é interessante. Aquela cidade, ela não é interessante, o que é uma pena pra uma cidade como Gotham. Mas assim, eu sinto que aquela cidade, ela não tem personalidade, ela não tem histórias pela cidade, então aquele mundo aberto, ele não tem muita vida. Então eu me sinto o tempo inteiro indo do ponto A ao ponto B pra resolver alguma coisa, assim. E sempre quando eu vou do ponto A ao ponto B, por essa travessia não ser tão gostosa, não ser tão prazerosa, ela vira só um... Cara, eu dei graças a Deus no momento que eu habilitei a viagem rápida. Que eu falei, beleza, viagem rápida, faço tudo, tipo, dessa maneira, assim. Porque pra mim o mundo aberto, ele não é tão interessante, né? Ele não traz muita coisa. Isso é bem ruim. Eu acho que é muito mais interessante a densidade que eles tinham feito, né? De você ter um ambiente aberto, mas não tão aberto, assim, e cheio de coisas diferentes, de arquiteturas bonitas, né? Porque Gotham pode não existir, mas ainda assim tem uma arquitetura muito marcante, eu sinto, né? Nas suas várias encarnações durante as décadas aí. E não é o que a gente vê aqui, né? Tipo, eu falei, o jogo me engajou no fim pra eu terminar, mas não acho que foi por conta dessa cidade aberta dele, sabe? A mesma coisa. Abriu a possibilidade de viagem rápida, eu tava usando viagem rápida o tempo todo. Apesar da missão pra desativar a viagem rápida ser talvez uma das piores missões que eu já vi. Nossa, mano. Não, na hora que chegou aquele drone lá, maluco, o Lucius Fox, eu falei, porra, maneiro isso aqui. Vamos ver, né? Ele, não, pra habilitar você vai ter que escanear os drones, não sei o que. Eu, não, por que você tá fazendo igual Homem-Aranha? Não tem nenhum Homem-Aranha aqui, a movimentação é uma merda, por favor, não faça isso. O melhor é que não tem nenhum desafio, envolve você simplesmente segurar um botão e olhar pro drone, mas de vez em quando eles têm um escudo. E aí o que você faz pra poder escanear o drone de escudo? Você espera ele pousar na base de recarga e aí você escaneia ele. Então assim, o desafio é só paciência. Caralho, o drone fica 30 segundos no ar, que porra de bateria é essa, mano? Caraca, nunca
vi isso. Porra, que ódio. E vem cá, vocês testaram o co-op em algum momento? Vocês conseguiram testar? Não consegui testar. Eu não cheguei a testar. Alguns personagens, tipo, o Asa Noturna é o que mais tem isso, mas outros personagens têm também. Até tem habilidades de bônus pra equipe inteira. Ah, se você atirar no seu amigo, você vai recuperar a vida dele, ou só de você estar perto, você vai dar um buff e tal. Mas eu até teria curiosidade de ver, assim, se tem, por exemplo, golpes em conjunto que você pode dar. Não parece ser o caso, né? Não, não tem. Cara, isso é uma coisa que me frustrou, assim, nesse jogo um pouco. Eu gostaria de que, primeiro, mudar de personagem fosse uma coisa mais fácil e mais fluida de fazer, porque pra você mudar de personagem, você tem que ir pro campanário, aí trocar de personagem e tal, não sei o quê. E outra coisa que eu senti que não faz tanta diferença jogar com qualquer personagem, porque a história é sempre a mesma. Ah, sim. E não tem uma coisa, tipo assim, pô, tem uma missão aqui que só o Robin faz, aí eu vou lá com o Robin e faço a missão. Pô, tem uma missão aqui que só a Batgirl pode fazer. Então, assim, cara, achei tudo a mesma coisa, vou jogar só com o Robin. Você joga o jogo inteiro com um personagem só, então qual é o sentido de ter os 4 personagens, sabe? Uhum. Eu acabei alternando toda hora, porque que o nível é universal, né? Então, quando você sobe de nível com um, subiu com os outros, então não precisa de nenhum grind, qualquer coisa do tipo. Mas eu até achei que eles tinham algumas diferenças, né? Do tipo, o Robin, ele é mais furtivo, então, e ele consegue até subjugar inimigo grande. Ninguém mais consegue fazer isso. Enquanto o Capuz Vermelho, ele é força bruta. Então, ele consegue agarrar qualquer coisa e fazer execuções, e ele consegue grudar uma bomba nas pessoas e usar elas como bomba em outros inimigos e tal. O mais sem personalidade é o Asa Noturna. E eu não sei, eu admito que assim, eu acho que é o verniz de Batman, que também funcionou muito pra mim, apesar dos pesares, em que, só de estar mudando e vendo os uniformes diferentes e pelo menos a animação dos personagens ser diferente foi incentivo pra mim suficiente de eu querer mudar e trocar os equipamentos deles e abrir um pouco mais da árvore de habilidades e etc, sabe? Mas sim, é muito fácil de notar isso, como as cutscenes, né? O texto da maior parte das cutscenes, quando é só um herói, tem de ser escrito pra funcionar pra qualquer herói, você percebe muito claramente que não é um diálogo que está acontecendo, sabe? São só 2 atores lendo falas separadas, porque eles tentam escrever 4 versões diferentes, essencialmente da mesma coisa, pra elas encaixarem, e não encaixa tanto assim. E eu acho que é especialmente cômico, porque isso é específico com cada personagem, de tempos em tempos você abre a possibilidade de interagir com alguma coisa que é um flashback de alguma coisa que aconteceu com esses personagens. Sei lá, pode ser algo que aconteceu entre eles ali no campanário. No caso da Bárbara, volta e meia é relacionado ao comissário Gordon, que a essa altura já morreu e tal. E a de cada um é meio único e às vezes é charmoso, sabe? Às vezes é interessante. O da Bárbara, ela olhando pra estátua que ergueram do Gordon e ela pensando o que ele significa, e ao mesmo tempo ela olha pro rosto dele e fala, esse era o rosto do meu pai. E outras pessoas falam, não, eles mudaram o rosto. E ela, por que eu não lembro mais do rosto do meu pai? Sabe? Tem coisas aí. Mas aí tem uma específica que eu não entendi por que eles decidiram fazer assim, mas que são 4 vezes com os 4 personagens exatamente a mesma cutscene. Que é no campanário, o Alfred começa falando assim, é mais iluminado do que a Batcaverna. E as 4 diálogos são exatamente a mesma cutscene, mesmo enquadramento, mesma cadência, do Alfred meio que dando uma incentivada neles, dizendo assim, não, o Batman confiava em você e ele deixou tudo pronto e tal. E você percebe muito claramente que, são 4 versões do mesmo texto, que não quer dizer nada, porque você não pode ter nada significativo dito por um personagem, sabe? Porque eu acho que seria caro demais fazer o Alfred gravar 4 coisas diferentes, sabe? Não tem ele dizendo, Dick, você foi o primeiro pupilo que o Batman teve, é claro que você tem tudo para superá-lo, ou Tim Drake, você descobriu sozinho a identidade do Batman, eu não tenho dúvidas de que ele achava que você seria um dia um detetive melhor do que ele jamais... Não tem isso, sabe? É só a mesma fala genérica, né? De, o campanário é iluminado, mas eu não sei o que fazer sem o Batman, mas ele pensou em tudo, e a recompensa disso é a experiência, é isso, você ganha experiência pra subir de nível, não tem tipo, o Batman te deixou esse negócio foda aqui, não, é XP, é isso só. Cara, que isso é muito doido. Bom, a gente falou bastante, acho que a gente falou sobre a gameplay, a gente falou sobre a exploração, sobre navegação no mapa, sobre o combate, né, de forma geral, sobre os personagens. Eu queria saber de vocês a pergunta complicada, que é se vale a pena jogar Gotham Knights. Cardoso, vale a pena jogar Gotham Knights, cara? Cara, depende. Eu acho que ele é um bom jogo pra um Game Pass. Eu acho que se ele saísse do Game Pass, eu falaria assim, joga aí, pô. Tá aí no Game Pass, joga, assim. Mas hoje, por alguns outros problemas também, de tudo que a gente falou aqui, e alguns outros problemas também que são da ordem do funcionamento do jogo ali, que tá meio complicado, assim. Tipo, o jogo é travado em 30 FPS, nem sempre ele consegue chegar nesses 30 FPS. Às vezes nos consoles mais potentes ele roda meio mal e tal. Então, sei lá, leva em consideração tudo que a gente falando aqui, tudo que a gente conversou. Eu hoje falaria pra vocês que não vale a pena comprar o Gotham Knights, assim. Mas se sair no Game Pass,
eu acho que é legal você jogar. Você, Heitor. É complicado, porque se você pegar quase tudo que eu falei aqui, é negativo, né? Mas como eu falei, eu não desgostei do jogo, sabe? Apesar de ser eu acho que é um experimento fracassado, sabe? De, tipo, vamos pegar essa fórmula e adicionar loot, né? Que a gente nem mencionou, mas é porque também não tem nada demais. Você pega novos loots, constrói novas coisas e faz o numerinho aumentar, sabe? Não tem muito que considerar além disso na campanha em si. Ah, mas os trajes são legais. Os trajes são legais. Eu concordo. Tem uns feios lá no meio, mas tem várias coisas muito legais, né? A skin é bonitinha, né? A skin é sempre bom, né? É um experimento fracassado, sabe? De tipo, a gente adicionou loot, a gente adicionou multiplayer, e isso melhorou a fórmula do que a gente tinha já em 2000, que era o que? 2009, acho que quando o Asylum saiu. E não, assim, se qualquer coisa, o sentimento que eu tive o tempo todo com esse jogo é, porra, eu devia rejogar a série Arkham. Esses jogos eram muito bons, faz tempo que eu não jogo eles. Mas eu não acho que ele é de tudo mal, porque os fragmentos da série Arkham que estão ali, eu acho que por vezes resultam em algo que é prazeroso, além da trama, que infelizmente não é bem escrita o tempo todo, tem umas cenas meio mal escritas, mas é uma trama divertida de gibi, sabe? De intriga, de o que é essa corte das corujas, e tem outros vilões ali na jogada em missões opcionais, né? Você encontra o Sr. Gelo, eles tinham mostrado isso no ciclo de preview, você tem a Arlequina, você tem uns outros ali, e eu acho que às vezes, isso por vezes é meio suficiente pra tirar um pouco o aspecto genérico, que eu acho que ele tem muito, e meio, ok, eu não desgostei do meu tempo com isso, eu acabei engajado, e talvez seja porque faz tempo que eu não pegava um jogo de mundo aberto assim, sabe, pra ir até o fim, e ele nem é tão longo assim, né, se você não enrolar, não demora tanto assim, mas eu não digo saia correndo pra pegar esse jogo agora, sabe, eu acho que é um negócio assim de, no futuro, quando tiver numa promoção, ou Game Pass, alguma coisa, a questão é, eu não acho que você precisa estar desesperado, mas eu não acho que ele é um desperdício do seu tempo, eu acho que tem algumas coisas legais pra serem experimentadas aqui, especialmente, a gente tava falando do Adam West, eu acho que esse jogo tá no seu melhor, e eu queria que ele fizesse mais isso, quando ele abraça a farofada, quando ele quase parece que vai virar, aparecer um BAM na tela, sabe, uma onomatopeia. Por exemplo, você chegou na parte que você encontra a Corte das Corujas, Cardoso? Cheguei, que depois você tem que sair naquela armadilha muito louca lá. A armadilha não parece muito saiu de um seriado dos anos 60, sabe? Parece, eu criei este calabouço para meus prisioneiros, que é um negócio pra além da suspensão da descrença, sabe? É um negócio que você percebe que é só pra ser ridículo, é só pra ser meio engraçado, porque é uma armadilha gigante de hélices e moedores e lança-chamas que, caralho, gente, dá um tiro em quem você quer matar, tá ligado? Você construiu isso daqui secretamente embaixo da cidade, e eu acho que isso funciona. Eu tava rindo o tempo todo, nossa, isso aqui é muito imbecil, eu tô adorando isso daqui, o quão imbecil é esse negócio aqui. Ou esse não sei se mais pessoas vão gostar, mas quando você faz uma certa missão da Arlequina, você tá indo pegar um diário dela, e ela vira e fala assim, tá aqui o diário, ela amarra o diário num balão de gás hélio, magicamente esse diário vai para longe de você, eu não sei como eles não conseguem pegar, e a missão envolve você perseguir o diário num balão, que é imbecil, mas eu acho que é um imbecil que Batman pode ser também, eu acho que Batman tem esse lance de que ele pode ser tanto um negócio sério, sombrio, Cavaleiro das Trevas, e pode ser o Adam West usando o bate-repelente de tubarão, e esse jogo eu acho que, por vezes, eu queria que abraçasse mais o bate-repelente de tubarão, sabe? E pra completar, essa missão se encerra numa batalha acompanhada de um cover, eu acho que cantado pela Arlequina, de Living La Vida Louca. eu juro que isso acontece. Não é possível. É possível. Cara, tem trocas de e-mail entre a Bate-família do Tim Drake falando, vamos começar um podcast, todos nós? Não. Eu gosto disso. É imbecil do jeito que eu aprecio isso, sabe? Justo. Mas vale a pena, Heitor? Quando te custar menos monetariamente, sim. Beleza. Cardoso, esse foi Gotham Knights, né, cara? Esse foi Gotham Knights. Eu achei que a gente fosse falar 20 minutos, a gente falou quase 50 aqui de Gotham Knights. Desculpa, eu falo demais. Não, isso. Eu tava aqui super engajado. Não, é que eu pensei que ia ser tipo assim, Cardoso, gostou do Gotham Knights? Achei uma merda. Heitor, gostou do Gotham Knights? E aí a gente, próximo, entendeu? Mas não, tudo bem. É bom falar sobre o que a gente não gosta às vezes também. E às vezes é mais legal falar do que você não gosta do que o que você gosta. Exato. É verdade. Mas, Cardoso, falando em coisa que a gente gosta, eu ia falar que eu ia puxar o Overwatch 2, mas aí não é exatamente o que a gente gosta. Mas o que a gente gosta mesmo, que eu vou puxar aqui agora, cara, é o que eu gosto muito, cara. Quando eu fico sabendo que uma pessoa apoiou o Up no Catarse, cara. Exatamente. Eu olho e falo, caraca, isso é 99 no Metacritic, cara. Como você se sente, Cardoso, com isso? Novamente, ouvinte, você foi enganado. Você achou que fosse ter isso no começo, que fosse ter isso no final? Não, a gente tá colocando agora no meio do episódio, que aí você não pula, você não usa esse seu negócio lá de 15 segundos do Spotify pra pular o que a gente tá falando. Por quê, galera? Como vocês sabem, o Up orgulhosamente
curiosamente, se mantém, consegue entregar conteúdo de grande qualidade, às vezes não, graças aos nossos apoiadores no Catarse. Então, poxa, se você tiver como, dá uma olhada lá no nosso Catarse, tem várias opções de apoio e, apoia a gente aí, galera. Exatamente. Considere dar uma olhadinha. As pessoas que apoiam no Catarse, elas são pessoas muito bonitas. Sim. A pessoa que não é bonita e apoia no Catarse, ela instantaneamente fica bela. Não, e saiu no Datafolha há pouco tempo, Dan, não sei se você viu, que não as vi, pessoas que apoiam o Catarse do Up, 80% delas são mais felizes. Então, fica aí essa informação. Saiu no Datafolha. Mas tá me dizendo que se eu apoiar, tem 20% de chance de eu sair mais triste. Tem. Não, sempre tem. Sempre tem. Não é 100% de aproveitamento. Se você não gosta muito de Breath of the Wild, você talvez fique mais triste, porque a gente fala bastante, assim, sabe? Eu, por exemplo, saio triste toda vez, porque não aguento mais ouvir de Breath of the Wild, mas tudo bem. Exato. O Cardoso defende Cyberpunk aqui, sabe? Então, assim, tem certas coisas que você pode ficar um pouco triste, sabe? Um pouco chateado, assim. Então, outras nem tanto. Então, mas 80% das vezes, e eu acho que é importante, Heitor, que a gente dê crédito, sabe? Pra essas pesquisas, assim, como o Datafolha, por exemplo, sabe? Você invalidar o que o Datafolha tá falando é uma coisa que não é legal. Então, se o Datafolha tá dizendo esses dados, entendeu? Fez essa pesquisa aí com as pessoas e tudo mais, é importante você levar isso em consideração na hora de decidir se você vai ou não apoiar um podcast no Catarse, porque o Datafolha falou, sabe? É um retrato do momento, né? É sempre importante lembrar isso. Exatamente isso. Mas agora sim, vamos falar de Overwatch 2. A gente ia falar do Shovel Knight antes, mas vamos puxar o Overwatch aqui. Pode ser, Cardoso? Pode. Então vamos falar de Overwatch 2. Valeu, Dan. Bom podcast aí, Dan. Valeu. Alguém mais jogou o Overwatch 2 aqui? Não, eu tinha largado o Overwatch 1 já e desde muito rápido era muito claro que não tinha nada que a Blizzard podia fazer pra me trazer de volta pra isso, sabe? E eu também, tô melequento com a Blizzard, sabe? Não acho que eles lidaram bem com os problemas aí que eles tiveram. E aí eu nem fui jogar, não. Sei, te entendo. Mas, jogador, eu vou fazer o seu papel agora. Dan, do que se trata Overwatch 2? Cara, eu acho muito engraçado que eu vou responder isso com um tweet do Ricardo Regis. Na verdade, eu respondi o tweet dele com isso, né? Então é com um tweet meu. Mas enfim, o Ricardo, ele botou ontem... Cara, qual é a referência que você vai fazer, cara? Não entendi. O Ricardo, ele fez um tweet assim, Overwatch 2 é top ou flop? Ele perguntou isso no Twitter. E eu respondi, é golpe. Justo. Porque é isso que é o Overwatch 2, cara. O Overwatch 2, ele é uma parada que não precisava existir. Ele não precisava existir, principalmente nesse momento. A Blizzard, quando anunciou o Overwatch 2, ela prometeu que ele teria um single player, né? Então o seu grande diferencial seria o single player. Seria um modo história. Single player não, na verdade ele seria um PvE, perdão. Ele seria um modo história pra você jogar com seus amigos, né? E não tem isso no jogo. Tipo o Destiny da vida. Exatamente. Eles empurraram isso pra frente. Não tem data pra isso sair. Acho que ele tá previsto pra sair no início do ano que vem. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Então é bem possível que não saia na previsão que eles passaram. Então, assim, a verdade é que o diferencial do jogo tá na gameplay nova, né? Nas coisas que eles implementaram. Mas do que se trata? O Overwatch 2, ele é basicamente o Overwatch 1, com algumas mudanças ali que afetam o andamento das partidas, né? Por exemplo, no Overwatch 1 você jogava 6 contra 6. Agora no Overwatch 2 você joga 5 contra 5. E isso pode parecer que não é tanta coisa, mas isso muda bastante a dinâmica do jogo, sabe? Você tem um jogador a menos no seu time, muda bastante, principalmente porque o Overwatch agora tem aquela coisa de role fixa, né? Você tem que ter um tanque no seu time, você tem que ter 2 DPS e você tem que ter 2 healers no seu time. Então, você ter um tanque a menos no time muda completamente a dinâmica do jogo. Antigamente, numa fase em que você tinha que dominar um território e que pra entrar nesse território tinha o que eles chamam de choker, né? Que é a passagem, o portal pra você entrar. Ficava ali 2 tanques plantados e a partida se resumia em, tipo, um time tentando quebrar aqueles 2 tanques que estavam bloqueando o caminho. Agora tudo é mais dinâmico, as partidas tendem a ser mais velozes por causa disso, né? Mais rápidas. Acho que essa é uma das principais diferenças do Overwatch 1 pro Overwatch 2, que é a composição dos times. Como a partida anda graças a essa mudança de composição. Isso é um papo bem tático do jogo, mas que muitas pessoas vêm perguntar. Inclusive, eu tô agora fazendo mais lives lá na Twitch do Up. Pra quem não acompanha, inclusive, fica a dica aí, né? O link tá aqui na descrição lá da Twitch do Up. Quando é que ela abre essas lives? Essa live, ela abre quando ela tem que abrir. Entendi. Sabe? Ela é o plantão Overwatch. A qualquer momento, a live do Overwatch pode abrir lá na Twitch, sabe? Então pessoa tem que ficar com a Twitch aberta 24 horas por dia, esperando o momento que o jogador... Pum, ele entrou ao vivo agora. Exato. Exatamente, é assim que funciona. Entendida. Não, ficar 24 horas por dia lá é uma coisa boa, porque olha só, o Cardoso tá fazendo as lives dele de manhã lá, né? Jogando... Tá no Majora's Mask nesse momento, né, Cardoso? Majora's Mask. Cafezinho, bate-papo com o chat e Majora's Mask. Legend of Cardoso, lá na Twitch, né? Jogando todos os Zeldas. Aí você termina de ver a live do Cardoso, aí às vezes o Cardoso vai fazer ali o quê? Uma raid pra alguém, aí pronto, você emenda e
vai. Quando você vê, de repente, pá, notificação. 1h da manhã, Daniel, entrando em live pra jogar Overwatch. Exatamente. Eu acho que é muito difícil você falar sobre o Overwatch 2 sem você questionar o porquê da Blizzard ter feito o Overwatch 2 e porquê dela ter congelado o Overwatch 1 por tanto tempo. Porque isso foi uma coisa que aconteceu, e aí eu falei do lance de golpe, né? Tipo assim, eles congelaram o Overwatch 1 há 2 anos. Há 2 anos o Overwatch 1 não recebia uma atualização que justificasse, sabe, o jogo estar sendo atualizado. Eles faziam aquelas atualizações sazonais lá, de evento de Natal, evento de sei lá, Copa do Mundo, sei lá o quê, mas nada que fosse realmente significativo pro jogo se manter vivo e a comunidade se manter engajada naquele jogo ali, sabe? Tanto que houve uma grande debandada. Muita gente que jogava, o Heitor é um aí que falou que largou o jogo, primeiro, por problemas de balanceamento, que a Blizzard sempre sofreu muito no primeiro Overwatch, né? A ranqueada sempre muito estressante, uma comunidade muito tóxica, eles foram tentando fazer sistemas de denúncia, aí balanceava, aí fazia não sei o que, aí veio a Overwatch League, que bagunçou ainda mais as coisas, porque o que era o meta da Overwatch League influenciava diretamente no jogo, então as partidas ficando muito repetitivas, sempre as mesmas formações, sabe? O jogo tava vivendo um momento de crise ali, onde você parecia que a Blizzard estava muito mais preocupada com a Overwatch League do que com a sua própria comunidade, sabe? E quando eles anunciaram o Overwatch 2, com essa ideia de tipo, vamos colocar um novo modo de jogo em que você vai saber mais da história desses personagens que vocês amam, desses curtas, que, pô, os curtas são muito legais, os curtas de animação do Overwatch, né? Vocês gostam desse curta? Então vamos fazer uma coisa aqui que a gente vai expandir esse universo. Então vamos fazer o Overwatch 2. E aí, passaram-se 2 anos, né, sem atualizações, e a gente pensando, pô, os caras vão entregar um jogo novo aí, né, que vai ser pica, né? E aí sai o Overwatch 2 e ele não tem esse modo, e ele é basicamente uma DLC do Overwatch 1, assim. Eles até estão chamando de acesso antecipado, não estão? Tipo, ele é de graça e não tem exatamente a principal coisa que parecia justificar o 2 na frente do jogo, né? Porque é muito louco isso, de eles ficaram 2 anos sem atualizações. Você sente que o que tem de diferente, que eu tô ligado que, eles tiraram várias das habilidades de stun, né? De coisas assim. Não tem mais o stun. É um jogo mais de dano e tal, mas você sente que as mudanças justificam 2 anos de não atualização do que o jogo era antes? Porque parece que é muito pouco pra 2 anos. Realmente parece que esse tempo tava dedicado mais à criação do PvE, que no fim não tá aqui ainda, sabe? Faz se questionar de, fez sentido esse intervalo todo? Não fazia sentido continuar atualizando e no fundo tá construindo o PvE pra eventualmente sair? Entende? Assim, tipo, você Sim, sente... eu entendo. Na minha opinião não faz sentido. Eles erraram muito a mão ter deixado o jogo parado da forma como eles deixaram. E eu acho que essa coisa que eu tava falando da Overwatch League, ela é crucial em toda essa estratégia, na minha opinião. Porque, claramente, essa estratégia de mudar a dinâmica de jogo foi pensando na Overwatch League. Uhum. Foi pensando em quebrar essa dinâmica de, tipo, toda temporada ter um meta que os pro players encontravam e todas as partidas eram iguais. Pô, quando veio o lance da Role, era porque os pro players descobriram que se você colocasse 3 tanques e 3 healer, o seu time era imbatível, sabe? Você não precisava de DPS, bastava os 3 tanques. E aí ficou 3 tanques, 3 healer. Era 3-3. Todas as partidas. Todas. Era sempre igual. Então eles falaram, cara, agora a gente tem que congelar a Role aqui. Tem que ter só 2 tanques, tá? Não podem botar 4 tanques, tem que ser só 2. Pra tentar contornar. Aí acontecia a mesma coisa. Então eu acho que eles quiseram dar uma rebalanceada geral no jogo, e a prova, que eu entendo como uma coisa que pode validar esse meu argumento, é que o Overwatch 2 saiu antes para os pro players. A Overwatch League começou a rolar com a temporada nova já sendo o Overwatch 2, sendo que o Overwatch 2 não tinha saído ainda para os jogadores. Então você, fã de Overwatch, estava vendo a Overwatch League lá, os caras jogando um jogo que você não tinha sequer acesso. O que, na minha opinião, é muito maluco. Cara, pra mim, pelo menos, né, é difícil entender exatamente qual foi a lógica interna, e tudo bem, né, a Blizzard passou por muitos rebuliços desde então, né, muita gente, a gente sabe dos nomes grandes que saíram, mas é sempre bom lembrar que a Blizzard sangrou muito talento, sabe, muita gente que não queria mais fazer parte da empresa depois que veio à luz, né, o nível de podreira que tava rolando lá dentro. Mas, por exemplo, eu sinto que o que me atraiu pra Overwatch em primeiro lugar era justamente o fato de que eu tinha como jogar, e jogar ok, sem ser bom em tiro, sem ser bom de meta, sabe? Eu conseguia pegar o meu Lúcio e minha cura em área tava ajudando o time, mesmo que eu não tivesse, sei lá, jogando da melhor maneira do mundo, sabe? Ou, enfim, vai ser o único exemplo que eu vou conseguir lembrar agora, mas eu conseguia jogar com os suportes e ajudar de alguma forma, sabe? Sentir que eu tava participando. E aí parece que o jogo progressivamente foi se afastando disso, né? Foi se afastando de... Todo mundo pode ser um herói, né? Como era o mundo sempre precisa de mais heróis, né? O que eles falam lá naquele primeiro vídeo pra... Não. Se você quiser fazer parte disso aqui, tipo, atira bem
bem, mira bem, sabe? Tem reflexos ultra ágeis e ok, eu acho que isso não tem mais nada a ver com o que eu tava buscando, sabe, nesse jogo. A verdade é que o Overwatch, pra você dominar o jogo, você não adianta você atirar bem, não adianta você entender o seu personagem, você precisa entender a noção de espaço. Isso é o Overwatch. Se você não sabe onde você tem que estar no momento certo, você não consegue jogar, sabe? Você é anulado. E o seu time, por consequência, é anulado também. E eu sinto que no 2 isso tá mais latente agora, sabe? O 2, ele tá mais difícil pra jogadores novos entrarem, apesar de agora ele ser free to play. Que eu acho que é uma coisa que, a partir do momento que a Blizzard decidiu congelar o 1, o Overwatch já deveria ter se tornado free to play, sabe? Eles demoraram muito pra fazer esse movimento e eu acho que eles perderam uma base ali muito forte que existia no jogo nesse período, muito por conta disso também. Fora as loot box, né, que tem toda uma discussão em torno e que agora eles abandonaram, criaram um sistema de passe de temporada, que é uma das grandes novidades do jogo, tal qual o Pokémon Unite, você tem um passe de temporada lá, então você, quanto mais joga, mais próximo de conseguir certas skins, certos itens colecionáveis e etc, que eu acho uma coisa muito mais justa do que o sistema da loot box, mas aí é uma opinião minha. Há quem, por incrível que pareça, até a Kotaku lançou uma matéria recentemente de que parte dos fãs estão sentindo falta da loot box porque o passe de temporada do Overwatch seria ruim, seria injusto, seria difícil de você conseguir as coisas, assim. Pela quantidade de partidas, né, que você tem que jogar pra poder alcançar níveis. Demora muito pra passar de nível, sabe? E, enfim, né? Tem muitas skins antigas também, né, no jogo, que pra quem já tinha o Overwatch 1, você talvez não engaje tanto, né? A loja, por exemplo, eles estão usando as skins antigas pra vender por, sei lá, R$70, sabe? Ah, nossa. Pô, isso é muito coisa de golpe, mano. Pois é. Os caras estão lançando a mesma skin, o mesmo jogo, e aí eles lançam um passe de temporada. Complicado isso aí. É muito complicado. Cara, o Overwatch 1, quando saiu, ele foi um fenômeno, né, cara? Ele fez muito sucesso. Ele estourou na Twitch, ele estourou no YouTube. Sei lá, tava todo mundo jogando essa porra. Muita gente deu uma chance pro Overwatch, o charme dos personagens, né? Eu sinto que encantou as pessoas já de cara, né? De, eu quero saber mais dessas figuras, eu quero entender mais desse mundo e tal. Eu me lembro que existia um papo do tipo, cara, é tipo um MOBA com FPS, sabe? E muito carismático, com os personagens muito envolventes. E aí lembra uma animação, né? Porque os personagens, eles são cartunescos numa vibe meio animação mesmo, de filme, assim, sabe? E os curtas eram muito envolventes também, e te vendiam muito bem os personagens, e aí tinha as HQs e etc, etc, etc. Então foi uma estratégia muito interessante, tanto que o Overwatch ganhou vários prêmios, né, cara? O Overwatch ganhou o jogo do ano. Ele bateu o Uncharted 4, ele bateu o Doom. Coitado do Doom. Muito injustiçado. O Overwatch ganhou o jogo do ano, sabe? Tipo, e até hoje tem gente reclamando disso, assim. E eu não achei injusto, achei que foi justo. Era um jogo realmente muito legal, muito coeso e tal. Não, naquele seu momento inicial era muito divertido, era muito carismático, né? As mudanças não pareciam ruins, os primeiros personagens foram adicionados, nem todos funcionavam, mas, tipo, pelo menos eles tinham designs interessantes, né? Eu acho que foi piorando com o tempo, mas pelo menos te intrigava, sabe? Tipo, a Ana lá, por exemplo, porra, uma sniper, suporte, healer, é uma combinação inusitada, né? E dava certo, era divertido utilizá-la e tal. Sim. Mas eu acho que eles não souberam, pelo que o Dan tá falando, eu acho que eles não souberam se atualizar pra esse novo momento, assim, tipo... Porque em 2016 fazia sentido você ter loot box, fazia sentido você ter, tipo, todo esse esquema, assim. E aí eles só lançarem com um passe de batalha, que é um passe de batalha que tem algumas coisas que são do primeiro Overwatch ainda e tal, me mostra muito um despreparo pra lidar com um jogo free-to-play, né? Porque você pega, por exemplo, o Fortnite, cara, o negócio é bizarro, assim. Eles têm um roadmap de tudo que vai acontecer e é sempre novidade legal. A temporada inteira ela conversa com tudo, então não é só o passe de batalha, é o passe de batalha e tudo que acontece com o mapa, todos os shows que vão acontecer. Então, tipo, eles têm tudo muito certinho pra engajar a galera, pra galera ficar do começo ao fim da temporada ali jogando. E pelo que o Dan tá falando, eu tô sentindo que o Overwatch ele não se preparou muito pra isso. É tipo, pô, vamos botar um passe de batalha aqui só com umas skins e vai ser a mesma coisa, só que com umas skins diferentes e tal. Eu achei meio genérico, talvez. A impressão que dá é que eles... O problema é justamente ter esse lance que é uma extensão do jogo anterior ainda, certo? Porque você leva suas coisas do Overwatch 1 pro 2, o 1, né, não existe mais, né? Eles desligaram todos os servidores, só existe Overwatch 2 agora. Um pequeno fato, não que seja muito significativo, mas literalmente quem tem conquistas do Overwatch 1 pra sempre tem essas conquistas e quem não tem nunca mais vai ter, sabe? Não tem mais como você ganhar uma conquista, um troféu do primeiro jogo, nem nada do tipo. E aí, às vezes dá a impressão que é isso, é que fica meio perdido, em vez de ter um ponto de partida
vida, e aí aqui estão todas as skins novas, fica essa quimera, né? Que é tipo, é meio que o jogo antigo que as pessoas têm, com as coisas que você tinha, mas aí tem essas coisas novas, e aí meio, não dá mais pra ter loot box, porque agora, no geral, a galera não tá mais olhando bem pra isso, né? Loot box ficou mais relegado a jogos de gacha e coisas assim. Ao mesmo tempo, as loot boxes de Overwatch pra mim eram uma das menos ofensivas de todas, né? Era só cosmético, a não ser que você ficasse muito louco já, eu quero, sei lá, todas as roupinhas de Halloween e se sentia impelido a botar dinheiro pra ter a chance de ganhá-las. Fora comprar o jogo, eu nunca botei um centavo em Overwatch, sabe? Eu ganhava as caixinhas jogando e aí o que eu tinha, o que eu não tinha, e pra mim tava de boa isso, sabe? Então parece que tudo é mal resolvido, né? Não tá bem encaixado. Exatamente. Inclusive isso que você falou, né, de que o primeiro jogo deixou de existir, é curioso que, por exemplo, no console, no PlayStation, você tem a opção de, sei lá, se o seu jogo é em disco, o meu Overwatch do PlayStation é em disco. E aí o disco tava dentro do videogame, do meu PlayStation 5, e aí saiu o Overwatch 2. Nunca saiu, até porque nunca saiu do seu PlayStation 5, né? Exatamente. Todos os meus jogos são digitais. Dos que eu jogo hoje em dia, é tudo digital. Mas o Overwatch eu tenho mídia física, então ele tá lá dentro sempre. E aí ele teve a opção de simplesmente atualizar pro Overwatch 2. Então eu não tive nem que excluir ele e baixar na loja. O meu disco do Overwatch 1, tipo, virou um instalador pro Overwatch 2. Olha que coisa maluca. Eu não consigo nem instalar o Overwatch 1, se eu quiser, sabe? Ele não reconhece mais o Overwatch 1. É bem parecido até com o que aconteceu com Fortnite, quando ele virou Fortnite 2, né? Que, tipo, é o mesmo instalador, é a mesma coisa, só que vai atualizando, né? Isso aí pra mim já é normal, já achei meio normal. Mas eu acho muito, sei lá, mano, que eles estavam meio despreparados pra fazer essa virada agora, ainda mais, tipo, com a coisa da aquisição da Microsoft, com a coisa de todos os problemas que estavam acontecendo na Blizzard. Era melhor ter deixado esse jogo pra lá. Pelo menos por agora, sabe? Tipo, vamos deixar quieta essa porra aqui e depois a gente lança esse jogo, porque... Eu tinha uma fé de que o Overwatch se reergueria. Só que quando o Jeff Kaplan saiu da Blizzard, o Jeff Kaplan, ele era o Overwatch. Ele era a cara do jogo, ele era o cara que ia lá pra dar as atualizações, ele era claramente um dos profissionais da Blizzard que tava vivendo pra aquilo ali, sabe? Vivendo pra aquele jogo. Era o filho dele, né? O Overwatch. E quando ele saiu da Blizzard, a gente tava nesse período de extrema turbulência por conta de tudo que estava acontecendo na empresa. E o jogo paralisado, sem atualizações, sem nada, ninguém sabia quando que o Overwatch 2 ia sair, se ia sair. Aí eu passei a pensar assim, cara, eu acho que o Overwatch vai morrer, sabe? E quando veio o Overwatch 2 agora, e eu estou jogando e tal, cara, o jogo, ele é um reflexo do que ele era antes de ser atualizado e se transformar nisso que ele é agora, sabe? Ele é um jogo que tem um ar novo ali, porque ele tem as suas diferenças. Por primeiro, pra quem principalmente jogava com mais afinco, né? Você vai perceber essas grandes mudanças. Talvez o Heitor, por exemplo, que largou o jogo há muito tempo, se pegar agora pra jogar, você vai estranhar, porque você tá frio, mas talvez você não sinta tanta diferença de um pro outro. Cara, ele tem os mesmos mapas, sabe? Mas agora de dia, né? Não, tem alguns que não mudou nada. Tipo, Ilhos, por exemplo. Mas não tem mapa novo? Tem os mapas novos, mas tem os mapas antigos também. Então você pode abrir o jogo, você pessoa que não joga há muito tempo Overwatch. Vou baixar o 2 aqui porque agora é de graça. Você entra lá, você joga 3 partidas, você cai em Ilhos, você cai em, sei lá, Gibraltar e não sei, outro mapa aí que ficou. E aí você vai falar, ué, mas é o meu mapa? Os mesmos personagens? Tem certas falas dos personagens que são as mesmas, sabe? Então assim, mudou, mas não mudou tanto assim, sabe? Eu acho que esse é o meu ponto. Eu vou puxar aqui um Vale a Pena, porque acho que eu já falei bastante. Eu acho que é o seguinte, o jogo é de graça. Então, se você tem alguma dúvida se você acha que você deve jogar ou não, baixa o jogo e experimenta. Dá uma chance pro jogo. O jogo tá legal, eu não vou dizer que ele tá ruim. Eu acho que o ecossistema dele é fraco. Eu acho que o ecossistema dele não seduz como poderia seduzir e não seduz como você espera que um jogo free-to-play, online, blá blá blá, com passe de temporada, seduza. Eu acho que, na verdade, ele até te afasta um pouco. As skins são muito caras, o passe de temporada não é muito legal, o passe de temporada premium que você paga lá, R$50, também não te dá muita coisa legal. O ecossistema do jogo é fraco. Eu acho que esse é o ponto principal. Se você é um jogador antigo que largou o Overwatch porque estava insatisfeito com o jogo e agora está pensando em voltar, sinceramente, eu acho que você vai encontrar muitos dos mesmos problemas que você via na época que você jogava ainda presentes no Overwatch 2, sabe? Demora pra achar partida, por ter essa questão da role, né? Agora os tanques, eles são os pivôs do time. Eles são o motor do time, literalmente, porque só tem um e eles são bem mais fortes do que eles eram. Então é quase impossível você achar uma partida rápida se você escolher jogar de tanque. Você vai demorar ali
6 minutos, às vezes, pra achar uma partida, pra jogar de tanque. Se você escolher só tanque ali como na sua busca, sabe? Então você vai esperar pra jogar, você vai ter a mesma comunidade tóxica que tá ali, sendo extremamente racista, extremamente homofóbica no chat, e você vai ter a sensação de que as suas denúncias não adiantam nada, porque agora com o jogo de graça tem muita gente jogando o jogo e parece que nada mudou, sabe? Pra quem largou o jogo porque estava insatisfeito, eu não recomendo. Eu acho que você vai voltar e você vai encontrar os mesmos problemas. Agora, pra quem já é jogador ativo, né, é um movimento natural. Você vai atualizar, vai jogar, vai sentir que tá jogando a mesma coisa. Se você gosta do jogo, você provavelmente vai só encontrar algumas adversidades ali, de tipo, pô, esse personagem que eu amava agora é um pouco diferente. E aí você vai se adaptar, vai jogar umas horas ali, daqui a pouco você já tá acostumado e é isso. Então eu acho que é isso, tipo, a gente tem que, antes de falar se vale a pena, tem que fazer esse recorte, né? Vale a pena pra quem, sabe? Então, eu não recomendo ele pra jogadores novos, assim, não acho que é um jogo que tá num ponto de tá redondo o suficiente pra quem nunca jogou, jogar e se apaixonar, sabe? Mas ele é de graça. Então, sei lá, acho que você pode ir por você, baixar, dar uma chance, ver o que você acha, mas levando em consideração tudo que a gente falou aqui, né? Essa questão do ecossistema, do passe de batalha e vários problemas ali de manutenção de comunidade e de jogadores tóxicos que continuam muito presentes no jogo, sabe? Mas só pra entender, esse atual ritmo, né, de 5 contra 5, com o tanque sendo o pivô do negócio e, no geral, o que eu tenho visto as pessoas dizerem é que suporte tá meio sem papel direito ali. Você acha que os ritmos das partidas em si tão bons? É misto. Eu sinto que ele continua com aquele mesmo problema de, tipo, de tá desbalanceado ao ponto de as partidas serem muito parecidas, porque rapidamente você manja quais são os tanques que fazem a diferença. Rapidamente você manja que, sei lá, se o seu personagem não tem um Lúcio, você vai perder. Tá, tem que ter um personagem específico ali na sua partida. Dependendo da sua formação, você vai perder se você não tiver com aqueles personagens. Então você cai naquela mesma história de, tipo, o jogo tem 30 e tantos heróis, mas são sempre os mesmos 5 que são escolhidos. Os mesmos 7, sei lá, variando ali dependendo da estratégia. Pelo menos esse é o sentimento que eu tô atualmente, assim. O jogo tem um frescor, né? Porque você quer dominar as novas habilidades, você quer dominar os novos personagens, mas isso não necessariamente é positivo. Essa é a minha visão, assim. As partidas estão um pouco mais dinâmicas, algumas partidas que antigamente demoravam 20 minutos, agora estão demorando menos, sabe? Mas não sei se isso é exatamente melhor. Tá diferente, mas não necessariamente melhor. Acho que essa é uma boa definição pro Overwatch 2. Ele tá diferente, mas ele não está melhor, exatamente. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Né? Exatamente. E também não é diferente demais, assim. Então, é isso. Eu acho que falei bastante aqui sobre o Overwatch. Eu tenho um caso de amor e ódio. Eu não consigo parar de jogar. Inclusive o 2 eu estou jogando bastante. Terapia, né, Daniel? Terapia é bom. Terapia nesses casos aí, eu acho que terapia funciona pra você, hein, cara? É bom. Esses dias eu bati 3.000 horas. Meu Deus, Peraí, só do 2? Não. Não, né? Não, tudo. Somando Ok. tudo. Por que você acha que o Daniel só abre live 1h da manhã? Porque é a hora que ele consegue ter cérebro pra abrir a live. Exatamente. Eu não sei nem se houve 3.000 horas desde o lançamento do 2, agora que eu parei pra pensar. E aí você largou o Splatoon 3 pra se dedicar ao Overwatch 2? Ou... Sim. O Splatoon 3 que abandonou nossos corações, né? Gente. Ele segue muito quebrado, segue muito... Problemas de conexão ainda estão rolando com frequência? Olha, a última vez que eu entrei, que deve ter uma semana, talvez, ainda estava com os mesmos problemas de sempre. Então, eu escolhi esperar, no caso do Splatoon 3. Eu amo o jogo, mas eu também amo minha sanidade. Aí você joga Overwatch. Tá certo, tá certo. É verdade. É que assim, o Overwatch eu tenho amigos que jogam com frequência, né? Então, ele não tá quebrado igual o Splatoon tá, sabe? De problema de conexão, de ficar te quicando do meio da partida, sabe? Isso é muito frustrante, né? É foda, não. Mas é isso. Cara, falamos bastante aqui sobre Overwatch e Gotham Knights. Hoje a gente só reclamou, né? É verdade, é verdade. Cardoso, dá tempo da gente falar do Shovel Knight, cara? Acho que não. Acho né? que dá tempo da gente fazer uma pindica e é isso. E a gente convidar o Heitor pra vir aqui outra vez pra falar do Shovel Knight. Eu sempre falo bastante quando eu gravo, foi mal mesmo. Não, cara. A gente também. Cara, não é a primeira vez que isso acontece, a gente chamou o Ricardo uma vez num programa pra falar sobre Rogue Legacy. E aí eu tinha saído daquele Track to Yomi. E aí eu e o Ricardo odiamos o jogo, né? Então a gente, quando começou a falar do Track to Yomi, mano, a gente foi assim embora. A gente falou quase 50 minutos de Track to Yomi naquele programa. Aí quando olhamos o horário, putz, não falamos do Rogue Legacy.
Pô, coitado do Heitor, né, cara? A gente chamou o cara pra falar de um jogo legal. Não, mas tá de boa. Eu joguei também, né, o Gotham Knights, então não é como se eu não tivesse falado. Lembra, eu não desgostei de Gotham Knights, né? Então eu... É verdade, o Heitor foi a pessoa com o coração bom aqui desse episódio. Coração aberto, né? Exato. A experiências felizes. Mas é isso, mas antes da gente encerrar, Cardoso, acho que a gente podia puxar o nosso Up Indica. Vamos. Né, cara? Dá tempo de fazer. Heitor, você tá gravando aqui a primeira vez com a gente? A gente faz um quadro aqui no final do programa em que a gente indica alguma coisa que a gente, sei lá, consumiu nos últimos dias ou está consumindo ainda, sabe? Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um jogo, sei lá, Cardoso já indicou restaurante. Enfim, o que você quiser falar, que você acha que vale indicar pra galera que tá escutando, o espaço é seu aí. Tá, tem um jogo que eu tô no processo de jogar ainda, que tá me chamando muita atenção, que é um adventure. Vocês ouviram falar de The Excavation of Hobbs Barrow. Ele é um adventure point and click, porém, enquanto ele tem os desafios, né, de use esse item aqui, conversa com essa pessoa, ele é muito mais narrativo. Ele não tá muito interessado em jogar desafios, tipo, quebra-cabeças impossíveis de entender a lógica e te barrar completamente. E eu tô no processo de jogar, não terminei ainda, não sei se tudo desanda, mas até agora eu tô adorando, porque esse Barrow do nome do jogo, também não sabia disso, mas é um amontoado de terra que normalmente cobre um lugar meio cerimonial ou às vezes um pequeno cemitério, que é uma coisa que tem muito comumente pelo Reino Unido, acho que especialmente pro norte do Reino Unido. E você é uma personagem chamada Thomasina que escava, uma espécie de arqueóloga que escava esses barrows em busca de indícios de antigas civilizações, né, de antigos povos que passaram por ali. E você vai pra esse pequeno vilarejo no meio do Reino Unido, onde você ouviu que tem o Hobbs Barrow, que é um montinho de terra que tem uma série de estranhas histórias associadas a ele, que tem lendas, que tem muita superstição. E essa cidade não é acolhedora a você. Essa cidade não gosta de estranhos. Essa cidade odeia que uma linha de trem foi construída ali. O jogo se passa lá para 1930, mais ou menos. Essas pessoas querem estar isoladas e, de cara, eu acho que até pegando outros folk horror recentes, como, sei lá, um Midsommar da vida, você sente aquela estranheza no ar, aquele desconforto no ar, em que as pessoas até conversam com você, algumas são educadas, mas tem alguma coisa estranha rolando nisso daqui. E as coisas vão só ficando mais esquisitas a partir desse momento. É uma cidade na qual, desde que a Thomasina chega, ela começa a ter estranhos pesadelos todas as noites, ela começa a duvidar do que tá acontecendo ali. Por exemplo, você foi a convite de um homem chamado Leonard Shoulder, que você encontra, ele não aparece pra te encontrar, você encontra a casa dele e tem indício de vida. As roupas foram recém-lavadas, as galinhas estão alimentadas. Você vai, cadê esse Leonard Shoulder? E aí você vai conversar com pessoas da cidade e tem pessoas que dizem, o Leonard, eu sei quem é. Mas parando pra pensar, eu não vejo ele há alguns anos. E você fica, mas ele tá aqui, eu tenho evidência da vida dele. E ainda assim, faz anos que algumas pessoas não veem e ele tá delicioso, sabe? Eu tô achando o texto muito bem escrito. Eu acho que ele tá aos poucos pintando a lógica desse vilarejo, a existência de uma certa figura mais nobre da região que todo mundo meio que tem medo e um respeito proveniente do medo, a relação dessa sua personagem com essa profissão dela que foi uma coisa deixada a ela pelo pai, com o qual ela teve contato, e ainda assim o pai sofreu um acidente que o deixou basicamente em estado vegetativo, mas talvez a escavação do Hobbs Barrow talvez tenha alguma relação com o legado do pai dela. Tudo isso tá sendo construído de uma maneira que tá me fascinando muito e eu tô gostando muito, assim, eu tô louco pra poder avançar mais na história. Ele tem apenas 2 poréns. Ou 3. 1. A cadência dele é lenta, eu pessoalmente gosto disso, mas acho que não é todo mundo que aprecia. 2. É um adventure, eu tô ligado, tem gente que odeia esse gênero, não tem o que fazer, mas o pior de todos deles ele não tá traduzido pro português e eu acho que tem chance 0 dele ser traduzido pro português, sabe? Porque é um estúdio pequeno, não é um orçamento alto, a única língua presente é a inglesa. Não é um inglês ultra complicado, mas também não é um inglês fácil, sabe? Tem expressões específicas da região, tem termos mais específicos daquele inglês. Uma vibe meio Disco Elysium, né? O Disco Elysium era um inglês denso, né? Eu não acho que é no nível do Disco Elysium. O Arkham Knight, sabe? O inglês do Arkham Knight é um inglês mais tranquilinho, né? De boa. Ele até tem a opção de você ativar nos menus pra que as falas só passem quando você clica pra passar. Então, se você acha que você tem um conhecimento de inglês ok, mas não pleno, vai dar pra ficar parado ali, você abre um dicionário e vê ali o termo da palavra que você tá procurando. Mas é um grande porém de acessibilidade isso. Ninguém tem obrigação de saber falar inglês. Mas eu tô adorando esse jogo, sabe? Eu tô adorando. Eu acho que qualquer
não que tem algum interesse em point and click, ou gosta mais desses jogos narrativos, assim, eu acho que talvez vale a pena. Ele tem um quê de realismo fantástico, ele tem essa intriga, eu tô achando muito, muito bom. E ele todo em pixel art, é uma arte, pra mim, charmosa, mas eu acho que o que mais chama atenção é que de tempos em tempos, ele, quando ele quer mostrar alguma coisa em mais detalhes, ele tem uma pixel art cuja base é uma cena rotoscopiada. Então você tem, assim, o rosto de uma pessoa pixel art, mas ultra detalhado e meio grotesco. Então, assim, pra dar um exemplo desse desconforto, você encontra um padre na floresta e ele começa a ter uns espasmos estranhos, e a cena rotoscopiada dele tendo esses espasmos dura muito mais tempo do que confortável, e termina com ele vomitando ali na sua frente. Você fica, o que tá acontecendo? Por que eu tô encontrando um padre vomitando no meio da floresta? E ele vira e fala, eu tenho essas coisas de vez em quando, arranja uma coisa pra me cortar, eu preciso expulsar um pouco de sangue do meu corpo, né? Essa crença meio medieval, assim, então é meio... Ele é um jogo de terror, né, pelo visto. Ele é, assim, talvez pegando o exemplo de novo de Midsommar, que é terror, mas não é que você vai tomar susto, não é que você vai estar, sei lá, tenso o tempo todo, até porque tá tudo acontecendo, a maior parte tá acontecendo à luz do dia, né, então é um clima diferente. Eu tô achando bastante bom, ele não é caro, porque só tem no Steam, tá? Ele está... R$29. Não tá caro. Então, assim, se a questão de língua não é uma barreira e se a narrativa um pouco mais lenta não é uma barreira, do que eu vi até o momento eu recomendo. Eu tô curtindo bastante. Muito legal, cara. Fiquei curioso, confesso. Mas eu sou meio cagão com jogos de terror, então... É pixel art e coisas assim. Eu não acho que vai te causar medo. Eu acho que tá tranquilo. Entendi, justo. E você, Cardoso? Qual a sua indicação de hoje? Cara, eu vou dar uma volta aqui. Eu tô colecionando o álbum de figurinha da Copa, né? E aí eu tô colecionando naquele esquema, tipo assim, pô, sobrou ali R$10, vou lá e compro 2 pacotinhos. Tô fazendo devagar. Só que aí eu, tipo assim, já tô fazendo devagar já tem um tempo. Então eu tô com muita figurinha repetida e tal. E aí, cara, eu fui no final de semana passado, retrasado, num clube de troca. E aí foi muito divertido, cara, porque tinha muita criança, assim, e aí, tipo, as crianças super animadas pegando figurinha e eu me sentindo um idoso de 30 anos de idade ali, cheio de pacote de figurinha na mão. Mas foi muito divertido ver esse clima gostoso da Copa do Mundo, assim, que eu não gosto muito de futebol, mas eu acho que é um clima meio universal, talvez, tipo da Copa do Mundo, de todo mundo meio que se animar um pouco pra ver a Copa e ficar aquela sensação de feriado eterno. A gente que viveu a Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente sabe bem como é que foi um feriadaço de um mês aqui durante a Copa do Mundo e tal. Que saudade. Bons tempos, né? A gente era tão feliz naquela época. E aí, sei lá, cara, eu ia falar pra galera, pô, vai trocar as suas figurinhas, vai num clube de troca com as crianças ficam com aquela figurinha toda amassada de ficar jogando bafo na escola. Mas é divertido, cara, as crianças se divertem, você fica se divertindo, olhando as crianças se divertindo com umas figurinhas que a gente já tá meio velho e não vê mais tanta graça. Então, sei lá, vai bater papo, trocar figurinha, vai sair um pouco de casa, comer num barzinho pé sujo. A vida é isso aí. Então é isso. Você conseguiu tirar alguma daquelas ultra de colecionador lá? Cara, eu sou um merda. Todo mundo, primeiro pacotinho, já veio uma figurinha e tal, e eu já abri, sei lá, mano. Eu juro pra você, eu já devo ter uns 60 pacotes já e não achei nenhuma dessa. Não ódio isso. Eu tirei uma, eu tirei o Bellingham da Inglaterra, que é uma Legend Rookie, né? Tipo, promessa lá, sei lá. Mas, cara, é muito divertido, cara. Tipo assim, você brincar de coisa Copa. Uma pena que tá custando R$4 cada pacote, né? Então é bem carinho. Eu comprei o álbum, mas eu tô nesse mesmo ritmo que o Cardoso falou. Tô bem devagar mesmo, assim, tipo... E eu tô com bolinhos repetidos, então eu falei pra mim mesmo, eu só vou voltar a comprar quando eu me livrar, sei lá, de pelo menos metade desse bolinho de figurinha aqui. Só que eu vou seguir o seu conselho. Pô, Cardoso, a dica é pra você, mano. A dica é pra você. Mas é porque, cara, e isso também revive na gente uma coisa que a gente perdeu, acho que principalmente com a internet, que é a cultura do escambo, né? Tipo assim, o que você tem ali, que são as figurinhas repetidas, ela também é uma moeda de troca. Então, tipo, você pode ir lá, pode trocar. Isso ativa outras sensações em nós que somos humanos e somos criaturas que gostam de fazer escambo, que a gente perdeu com o tempo aí, né? Então vai fazer um escambo das suas figurinhas. Somos criaturas que gostam de fazer escambo, foi muito foda. Desde que o homem era homem e começou a navegar por este mundo, uma coisa o guiava: escambo. É isso. Exatamente. O homem na Idade das Pedras trocava uma pedra por outra pedra. Uma coisa que eu adorava era, tipo, trocar jogo. Tipo, quando eu comprava jogo físico, eu trocava. Achava uma pessoa na internet que queria o jogo que eu tinha, e ia lá e trocava. E
tava sentindo falta disso, e eu acho que as figurinhas trouxeram essa paixão pelos campos de volta. Amanhã tá o Cardoso na feira agora. Essa banana eu não vou pagar tudo isso não, aqui, eu ofereço 10 por esse, 11, 10,50. Toma meu relógio. Eu sou exatamente essa... Não trouxe dinheiro, Cara, o pior é que eu sou exatamente essa pessoa, cara. Eu tenho uma coleção de disco de vinil, eu gosto de ouvir disco de vinil. Aí eu fui numa loja, porque eu precisava consertar uma parada do meu toca-disco, né? Aí eu já entrei na loja assim, qual é, irmão? Então, meu aniversário é esse final de semana. Se você quiser me dar um desconto numa caixa de som, eu vou ficar muito feliz. Aí o cara me olhou com uma cara, tipo assim, cara... E você? E você? Aí eu tinha uma agulha aqui que tava sobrando, aí eu falei, pô, vou te dar essa agulha aqui, aí você me dá um desconto e tal. E aí eu fui trocando coisa com o cara, saí com 2 caixas de som com desconto e ainda dei minha agulha pra ele. Então, é isso. É gostoso. É bom fazer escambo. Faça um escambo. Up indica, escambo. Justo. Cara, faltou eu, né? Faltou você. Cara, então, eu tô jogando um jogo aqui que eu tô gostando muito e a gente vai gravar em breve um programa falando sobre ele, mas eu queria indicar porque não queria que as pessoas que estão ouvindo a gente esperassem tanto pra eu indicar ele quando for fazer o programa, que é o Mario Rabbids Sparks of Hope, novo jogo lá da Ubisoft em parceria com a Nintendo, né? Que é a sequência do Kingdom Battle, jogo que saiu aí já tem um tempinho. Cara, eu tô jogando o jogo e eu estou encantado pelo jogo. Pra quem não conhece, ele é um jogo de RPG tático, mais ou menos isso. E você tem ali a junção inusitada, né? Da turma do Mario com os Rabbids, que são tipo... A turma do Mario é maravilhosa. A turminha do barulho, a turma do Mario. Mas não é a turma do Mario, não? Como é que chama? É a Mario, patota que a gente fala pro Mario. Ah, tá, entendi. A patata do Mario. E os Rabbids, né? Que são os grandes culpados pelos Minions existirem, né? Porque os Minions, eles são meio que os Rabbids, só que os Minions, né? Superaram, né? Foram embora. E os Rabbids estão meio esquecidos na fila do lanche e os Minions estão dominando o mundo. E acabaram com o país. É foda, cara. Começa com Rabbids e depois você vai ver os caras acabaram com o país. É foda. Enfim, eu tô gostando muito do jogo, cara. Ele evolui muitas coisas do primeiro. Eu adoro o primeiro, gosto muito do primeiro. Não sei se vocês dois tiveram a oportunidade de jogar ou se a galera que tá ouvindo aí teve. Eu sei que existe um preconceito muito grande com esse jogo. É muito divertido aquele jogo. O primeiro eu gosto bastante também. Cara, é bem legal, né? Eu me diverti muito jogando o primeiro. Eu só não joguei a DLC, o que é uma vergonha na minha vida, porque a DLC do Donkey Kong, né? Exatamente. Eu não gostei tanto, é um pouco inferior. Não é tão legal, não. Poxa, mas tem o Donkey Kong, né? Tem o Donkey Kong, isso é verdade. Mas não é tão boa assim. Entendi. Eu não joguei. Eu ia voltar pro jogo antes de sair o Sparks of Hope, acabou que eu não voltei. Mas eu gosto muito do primeiro, eu joguei muito na época e me diverti bastante. E eu acho que esse segundo, ele cobre algumas lacunas que existiam no primeiro, sabe? Ele tem uma exploração mais satisfatória ali, ele tem umas batalhas que são muito diferentonas, sabe? Em meio às batalhas táticas. Então, ele acha várias saídas pra fugir do simples, pra fugir do que você espera de um jogo como era o primeiro, por exemplo, sabe? E eu também acho que ele é muito mais convidativo pra pessoas que não são muito do jogo tático, sabe? Aquela pessoa que vê, jogo tático, Cardoso, por exemplo, eu sei que não curte muito. Então eu acho que ele acha ferramentas ali, ele acha uma maneira de ficar mais amigável, de seduzir mais o jogador que não é tão fã desse tipo de combate, desse tipo de dinâmica de ação, né? Então, tô gostando muito, super carismático, a maneira como eles contam a história é muito divertida. Eu ainda não terminei, né? Ainda tô jogando ele, a gente espera terminar até quando a gente for gravar o programa sobre ele, mas eu já recomendo, mano. Até onde eu joguei, assim, a menos que realmente, sei lá, a coisa desande muito em algum momento, e aí eu venho aqui desrecomendar, mas até o momento eu tô gostando pra caramba do jogo. Difícil, né? Eu sinto que o pior que pode acontecer é ficar um pouco enfadonho mais pra frente, assim, de não sentir que... Mas, tipo, de desandar parece difícil, né? Tipo, até onde eu joguei eu tava com uma sensação assim, poxa, será que as batalhas vão ficar repetitivas em algum momento? Sabe, eu tava com esse medo, assim, tipo, você tem que enfrentar uns bichinhos, por exemplo, tem umas missões que são assim, derrote 3 inimigos desse daqui pra poder conseguir uma recompensa. Aí eu fiz as 3 batalhas e falei, poxa, essas batalhas ficaram meio parecidas, né? Tipo, aí eu pensei, será que isso aqui vai se tornar um padrão ao longo do jogo e eu vou começar a sentir que eu tô em batalhas repetitivas? Mas não. Ele chega e joga uma batalha completamente diferente, com uma dinâmica diferente. Tá sendo bem legal, tá sendo bem satisfatório jogar, e até onde eu joguei, e ele tá totalmente em português, o que é muito importante. Totalmente não, né? Ele não tem dublagem, mas ele tá todo legendado e localizado. Até porque a dublagem ia ser o quê, né? O Mario não fala, e os Rabbids eles só fazem barulhos, pô. O que ia ser a dublagem? Cara, então, os personagens falam. É? O Mario não, mas assim, alguns personagens falam frases assim, curtinhas. O Luigi fala? Cara, eu acho que fala. O que ele fala? Pô, eu não vou lembrar agora. Os Rabbids eu tenho certeza que falam. Os Rabbids falam. Eles falam, tipo, olha só isso daqui, só que em inglês, né? Tipo, olha só isso daqui, venham. Aí, tipo, para e entra o diálogo em texto. Ele, tipo, introduz um diálogozinho ali, sabe? Como se fosse uma coisinha. Os assim. Rabbids falavam antes? Eu achava que eles só faziam
faziam blá 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 blá. Eu também, eu achei. Não, eles falam uma coisinha, tipo como se eles falassem, blá blá, isso daqui, blá blá, sabe? Tipo, uma coisa meio assim. Tipo Scooby-Doo no original, assim. Tipo Tasmania. Tasmania, meio isso, é meio essa vibe. Tem umas falas ali gravadas. O Mario fala a mesma coisa, tipo, it's a me. Aí vem o diálogo, sabe? Tipo, o Luigi deve provavelmente falar Mario, sabe? As mesmas frases de sempre. Como é que é? Mario. Entendi. Mas é isso, cara. Essa é a minha recomendação. O jogo tá muito bonito, muito legal. E, cara, pra quem gostou do primeiro, eu acho que é necessário jogar o segundo, sabe? Pegue que você vai com certeza curtir muito. E pra quem não curtiu tanto, por esse motivo que eu falei, eu acho que vale dar uma chance, sabe? Porque ele tá bem legal. Mas é isso, cara. Acho que esse foi o up, né, Cardoso, de hoje? Esse foi o up de hoje. O up da semana. Se divertiu, cara? Foi maneiro. Curti. Você gostou? Mas eu senti um desânimo vindo da voz do Cardoso, sabe? Não sei. Não acho que eu animei ele o suficiente. Falei, gostei. Mas é porque eu tava lembrando de Gotham Knights no momento que ele perguntou. E aí eu tinha acabado de ver um tweet falando assim: os servidores do Splatoon 3 no momento estão tendo problemas. Aí eu falei assim, puta que pariu. Mais? Inferno. O negócio já tá há 2 meses que ele lançou e ainda tá tendo problema. Porra, Nintendo. E aí eu falei, foi legal. Mas pelo menos olhar esse belo rosto aqui, ó, e essa bela voz de Heitor já melhorou muito o programa. É verdade. É que a gente não costuma gravar com câmera aberta, né? Mas isso vai mudar, Cardoso. Isso vai mudar. E isso vai mudar graças a quem? Graças a pessoas, Cardoso, como Vinícius Lima, como Marquinhos Maia e como Raquel Stephanie, que são 3 pessoas maravilhosas que fazem parte aí do nosso Catarse, né? Que assinam o nosso Catarse e que fazem com que a gente esteja aqui nesse momento falando esse monte de coisa que a gente tá falando aqui. E eu quero mandar um beijo no cangote de Vinícius Lima. Esse é o Vinícius Lima, é o Vini Lima? É o Vini Lima, pô. Nossa, Vini, você é maravilhoso. Espero que você esteja ouvindo, Vini. Você é uma pessoa perfeita, Vini. Saiba disso. Caraca, o cara não sabe nem o nome das pessoas, tá vendo? É porque, cara, a gente sabe tanto pelo apelido, né? Aí fala o nome completo. Vinícius Lima, quem será que pode ser essa pessoa? Será que Vini Lima é o nome dele? Não sabemos, né? Tem razão. Me perdoa, Vini. Por favor, me perdoa. Mas é isso, cara. Quero agradecer muito ao Heitor por ter colado aqui com a gente, ter participado dessa gravação. Quero deixar um pedido de desculpas aqui, oficial, por não termos falado de Shovel Knight, cara. Mas você vai voltar. Relaxa. Tá tranquilo. Eu que agradeço o convite. E como eu falei, eu joguei o Gotham Knights. Eu também, te dizer que com tendo jogado, eu tava mais, que bom que eu vou falar de Gotham Knights também, porque do Mothership só semana que vem, tá ligado? Então deu pra soltar algumas das coisas, assim, Então tá de boa, relaxa. Já botou pra fora, né? A opinião que tá guardada ali no fundinho do coração. Bom demais, cara. Cara, deixa mais uma vez aí as suas redes, né? Onde a galera pode encontrar o seu trampo. Do Overloader, eu acho que hoje em dia talvez tem 2 coisas que são as melhores, né? É em agregador de podcast ou em Spotify, que seja procurar por Mothership com C, que você encontra os nossos podcasts. Mas também seguir lá, twitch.tv/Overloader, né? Que a gente faz lives do podcast, a gente faz lives jogando jogos, é claro. Quando tem evento, a gente tá lá comentando e tal. E se alguém quiser me seguir em rede social própria, é Zito Silva em todo lugar, Twitter, Instagram e tal. É só procurar Zito Silva que você me acha. Maravilhoso, cara. Muito obrigado mais uma vez, cara, por ter colado aqui com a gente. E vamos ficar por aqui, Cardoso? Vamos nessa. Então vamos nessa, cara. A gente se vê semana que vem, 10 horas da manhã, né? Episódiozinho aqui, toda semana, toda quarta-feira. Ô, galera, eu já ia chamar de chat, mas a gente não tá fazendo live. Mas olha só, galera, por favor, 5 estrelas lá no Spotify pra gente ser mais recomendado. É tipo Uber, a gente precisa dessas 5 estrelas pro nosso trabalho continuar acontecendo muito bem e que a gente, né, seja recomendado para mais pessoas. Que como vocês querem ouvir um conteúdo aí, ó, de qualidade quase sempre excelente. É isso. Ó, olha só, Dan, ó, tá vendo? Eu comecei a fazer esse negócio dos 5 estrelas, a gente tava com 840 avaliações, eu tirei um print. Hoje a gente tá com 977 avaliações. Caramba. Então, pô, estamos quase em 1000. É bastante avaliação isso, hein? Sim. Então, pô, quase 1000, faltam 33 pessoas. Pô, por favor. Eu vou deixar uma avaliação agora. Olha aí. É no Spotify ou do iTunes? É no Spotify. Spotify. Vou deixar lá uma avaliação. Mas se quiser deixar no iTunes também, fica à vontade. É porque são algoritmos diferentes, né? Então é bom deixar em tudo, não é? Sim, É verdade. O homem sabe das coisas. Não, eu não sei de nada, eu só falo. E aí torço pra estar certo. Pô, chegar até o final do ano com esse presente, né, Dan? Que é chegar com 1000 avaliações lá e quase 5 estrelas. Tá com 4.8, vamos chegar lá. Vamos lá. Tem algum safado, alguma pessoa não botou 5 estrelas, cara. Eu vou descobrir quem foi. Cadu tá de olho em você aí, hein? Você aí... tá pensando o quê? Sabe quem você é. Exatamente. Você sabe que eu tô falando com você. Você sabe. Vamos encerrar, Cadu? Vamos nessa. Então vamos nessa. Então vambora, cara. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau.